Boa noite. Queria dar os parabéns a todos que estão aqui, né? O pessoal trabalha o dia inteiro e não perde a oportunidade de se aperfeiçoar, de conhecer outras tecnologias ou às vezes se aprimorar uma tecnologia que você já conhece, né? Então eu queria agradecer e dar os parabéns a todos que estão participando do Café da Pecuária hoje e agradecer também aos nossos apoiadores, né? Aquelas empresas que fazem com que o Café da Pecuária aconteça sem custo para os participantes, né? A João Menezes e Associado, a Soesp, a Premix, a Coima, Cicobi, Credivale, Raposo Pneus, Raça Forte, Liane Veículos, obrigado por estarem presentes, a De Carvalho, John Deere, Leilo Sul, Boitel Chaparral, Fertipar Bandeirantes, a Datamars, né, que fabrica o liquidificador Speedrite, o Ernesto está aí hoje, quem trouxe o nosso palestrante, Bolos da Dele, GPV e o grupo Mais Arrobas, né? Um grupo um grupo privado sobre atualizações sobre o mercado do boi, né? Então, se você quer ter diariamente no seu celular informações sobre o que está acontecendo com a arroba, o preço do bezerro, o preço da vaca, tendência, é um bom local para a gente se atualizar. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Gabriel Botelho de Souza Barros. Ele é sócio proprietário da Fazenda Primavera em Santa Mônica e ele vai falar em pastejo em faixa com quem pratica, porque é uma propriedade grande até, né, Gabriel, que tem muitos desafios. E ele consegue implantar o sistema de pastejo em faixa na propriedade, tem algumas soluções práticas que ele descobriu e implantou lá por conta dele, e tem coisas que ele aprendeu com o Ernesto, aprendeu com o pessoal que já está fazendo, e hoje ele vai passar um pouco dessa experiência dele para nós. Nós já tivemos a oportunidade de ir lá, né, Romulo, conhecer a propriedade. E o Gabriel também, ele realiza treinamentos lá na propriedade dele para quem quiser aprender o sistema. Então depois no final, Gabriel, eu queria que você falasse para o pessoal, vai ter um treinamento agora próximo, né? Então, que você explica como é que funciona. Então eu queria que vocês aproveitassem bastante a experiência do Gabriel. E uma coisa, pessoal, o nosso grupo é o grupo de troca de experiências em pecuária sustentável, e o Gabriel, ele pediu para que hoje fosse realmente dessa forma o nosso bate-papo aqui, uma troca de experiências. Ele vai apresentar a história de como que foi implantado lá na propriedade e depois ele vai mostrar alguns dados, alguns vídeos, fotos de como ele está fazendo isso na propriedade. Então vocês fiquem à vontade para conversar com ele, para tirar dúvidas, né? E vamos aproveitar aí o conhecimento e a experiência dele. Gabriel, a palavra está com você. Obrigado, João. Ernesto, põe uma foto aí essa dali, ó, só para ficar aberta aí. Isso. Daí ela fica ilustrativa. Então, pessoal, boa noite. A casa tá cheia. Pessoal, então, eu não tenho o costume de fazer tanta palestra, nem nada assim. A gente recebe o pessoal na fazenda e explica muita coisa lá na prática. Aí o João foi na fazenda e estendeu o convite. Eu falei, é um desafio, vamos lá trocar uma ideia, conversar. A gente não está aqui para trazer verdades, nem nada disso. A cerca de choque, o pastejo móvel é uma das ferramentas que a gente usa na fazenda. Eu vou contar a história de como isso começou e vocês ficam à vontade. Às vezes, como produtor, estou aqui hoje, né? Então a gente já fui em várias fazendas, cada um tem uma dor, né? Cada um tem um jeito de lidar dentro da fazenda, desafios, né? Não dá para falar de desafio, tem um monte, né? Todo dia tem desafio lá dentro da fazenda, tá?
Mas assim, eu tenho 34 anos, eu comecei a fazer parte de gestão da fazenda, peguei para assumir a propriedade em 2010, então passei uns anos aqui em Prudente, comecei agronomia aqui e depois acabei lá em Umuarama, mas fiquei aqui mais do que o tempo da agronomia, uns 6 anos, vai. Mas é porque a minha família é de São Paulo e eu vim para Prudente porque era a faculdade mais próxima que tinha da fazenda. Então, o grande que era ir para a fazenda, né? Então, eu só fiz colegial em São Paulo, sei lá, de bebezinho ali de 3 meses, 4 meses até meus 16 anos eu morei em Sinop, no Mato Grosso, né? Até os 14 anos dentro da fazenda lá em Sinop. Depois fui para São Paulo só fazer colegial. E essa fazenda específica que é em Santa Mônica, ali no Paraná, acho que daqui lá dá uns 320 quilômetros. Ela estava arrendada na época para o pessoal da Idemil, que é da IOC. Ficou rapaz, se não foge a memória, uns 7, 8 anos arrendado. E aí eu fiz um projeto, apresentei para o meu avô na época. E aí fez um negócio de pai, né, ajudou financiando, e começamos desde lá. Essa fazenda, eu sou o terceiro da geração, ela foi aberta em 58, né, de lá para cá ela já foi só engorda. Depois eu comecei com a cria na fazenda ali por volta de 2016. Vai lembrar que é vizinho de Volpom, tem Prudentinho do lado, né? Tem o Volpom, o pessoal tem a fazenda lá perto, né? Eu não sei como é que está hoje lá, eu acho que eram 4 irmãos. Aí tem o Rui Terra também, que tem um pedaço lá da fazenda. Elas foram abertas quase junto, né? O meu avô e eles lá. Na época era o seu Zé, acho que Zé Volpão, que era o pai não é mais menino hoje, né? Meu avô fala, pai dos meninos. Tá? Mas aí a fazenda ela veio passando por vários desafios. Quando eu peguei ela era a fazenda dá 1.200 hectares, assim, pra gente arredondar. De área útil, uns 1.050, 1.060 hectares. Aí eu peguei ela toda da roça, né? Então não tinha cerca, não tinha nada. Tinha um outro encanamento, uns bebedores de água, casa de colônia não existia, mangueira era boa, porque era de madeira boa, então só demos uma pintada, trocou umas tábuas e funcionou. Mas ela não tinha nenhum layout. Então quando eu entrei na faculdade ali 2009 para 2010, logo eu acho que não deu 2 meses de faculdade. Aí eu me juntei com o pessoal conhece o Neymar? O Neymar, o Tiritã. Já logo ali no segundo mês levei eles para a fazenda e começamos a fazer um projeto de adubação e rotacionado, que é o que a gente se ouvia na época, né? Vamos fazer uma praça de alimentação, 4 pastos quadrados, sempre que possível. Ela é inteira, o layout dela é de 4, vamos falar 5 alqueires, todos os pastos. Tem corredor, tem água tudo certinho, né? Na época a gente vamos falar, começou em 2010 os boi, 2011, 2012 já tinha confinamento também para fazer, que era só engorda. Aí 2016 comecei com as vacas. Mas aí na época a gente ouvia assim, faz análise de solo, faz adubação, pasto do mesmo tamanho, 5 alqueires e rotaciona e tá tudo certo. Eu falei, beleza, né? Então isso aqui vamos fazer. Só que daí a gente começa, acho que os pastos não são tão grandes, né? A gente pode falar assim, se fosse um pasto de 15 alqueires, 20 alqueires, que é comum, a gente ia poder falar que o final do pasto sobra muito capim, rapa muita manga, né? Na saída da manga. Mesmo num pasto de 5 alqueires, que não é tão grande, acontece isso também, que você não consegue ter lotes homogêneos o ano todo. Não é bem assim que acontece na prática, né? Tem hora que você consegue colocar 250 garrote, tem hora que você consegue colocar 150 boi. E aí isso fica grande ou pequeno, e na hora que você começa, não vou falar acertar o olho da mosca, mas na hora que você começa a trabalhar com pastejo, querendo ser eficiente com a adubação que você está colocando, você começa a se preocupar um pouco mais com isso. Então ali por volta de... eu fiquei uns 3, 4 anos. Se eu joguei calcário foi muito, depois de um certo momento que eu dei uma desistida do pastejo no rotacionado, porque ia um dinheiro danado de adubo e eu não estava dando conta de produzir isso de volta em arrobas. A gente tirou o pé
E lógico que ela tinha uma carga de adubação, né, que era toda formada, vamos falar assim, o pasto mais velho tinha ali, sei lá, 7 anos, 6 anos, quando eu descobri isso. A gente tirou o pé, ficou uns 4 anos, e aí entra uma visita ou outra dentro da Santanice, que é uma fazenda lá também, lá perto, de gado PO, eles estavam implantando um pastejo, não era em faixa, né, Ernest? Era fixo, piquetinhos pequenos, de cerca de choque. Era o Júnior Favro ali, logo nos retornos dele para Santanice. E eu fui lá para comprar touro. Aí eu peguei e vi aquele negócio e ele começou: isso aqui é para fazer alta adubação do solo, usando gado, regenerativo. Eu olhei para aquilo lá e falei: rapaz, sei não, hein, Júnior? Aí ele só falou: rapaz, não estou vendendo, no linguajar dele, não estou vendendo porra nenhuma. Se você quiser, se acompanha, veja o projeto e vê se dá para você ou não. Eu falei: não, beleza. Na época a Santanice estava com soja num pivô, foi só uma safra. E aí eles também estavam falando que ia colocar gado no pivô e trabalhar com cerca de choque móvel. Eu falei: bom, alguma coisa tem de certo, porque uma fazenda desse tamanho, né, com o pessoal eficiente, não ia estar jogando dinheiro no lixo, né? Eu falei: então vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar aí vocês, pertinho da fazenda, então a cada 60, 90 dias eu venho aí filar um almoço e dar uma olhada no que vocês estão fazendo. Então fica à vontade. E aí nisso eu fiquei namorando o projeto deles uns 2, 3 anos. E eu falei: rapaz, isso aqui dá pra mim. Eu até tinha uma área, que foi a minha área piloto, foi uma área de 68 hectares, que tem canhão, aqueles hidrorol, igual de usina de vinhaça, só que é de água da represa, né? Que era para soja. E aí eu fiz um ano de soja, até colhi bem, mas a área não é grande o suficiente para poder fazer investimento de maquinário, fica na mão do pessoal para colher. Eu falei: rapaz, eu vou fazer a mesma coisa que Santanice, vou pegar a ideia do pivô, eu vou jogar aqui para dentro e vou fazer o pastejo com a cerca móvel. E aí a gente começou com novilha, foi o primeiro lote. Eu trabalhei acho que uns 3 anos com essas novilhas, né? Assim, com 3 lotes diferentes de novilha, que eram novilha precoce. Então novilhas que iam soltar a estação de monta ali com... a gente fala 13 meses, né? Mas tem umas que tem 12, tem umas que tem 14, né? Mas vamos falar média de 13 meses e uns quebradinhos. E aí o desempenho delas, vamos falar assim, era 68 hectares, não era uma área... Eu não tinha 600 novilhas, eu tinha 315, 320 novilhas para rodar nesses 68 hectares. E o hidrorol, ele é umas faixas, ele por si só, a faixa de irrigação, vamos falar, é uma área quadrada, tem uma cerca no meio e uma perimetral. A do meio é onde corre o choque, a perimetral tem choque de um lado, do outro lado não tem, que já é de 5 fios já. Aí a gente pegou e começou a fazer essas faixas conforme a faixa de irrigação. Ela é 80 por 450. E a gente começou a fazer simplesmente na faixa, né? A novilha come aqui, vai para frente, a gente vai molhando e segue o jogo, né? Desce, sobe ali, que seja horário ou anti-horário. O primeiro ano foi assim, deu certo, a gente conseguiu nessa área, emprenhamos as novilhas como deveria, que era a nossa parede de novilha precoce roda ali 86, vamos falar, média de 85, tem ano de 80, tem ano de 90, vamos falar média de 85, novilha precoce é sempre uma surpresa, porque depende muito de nutrição dela, né? A gente não vai para uma nutrição pesada, a gente fica ali num 0,1, proteinado 0,1 e pasto, né? Então a gente pesou elas da desmama na época que emprenhou, vamos falar praticamente uma safra. Nesse primeiro projeto a gente produziu ali umas 26 arrobas por hectare ali dentro, o GMD foi bacana, a prenhez foi bacana, e beleza, só que o dinheiro a gente só vê depois que nasceu os bezerros dessas novilhas, né? E continuamos o projeto ali. Essa área era a área de rusiense, que foi feito soja, e rusiense era para palhada para a próxima soja. Acabou que esse rusiense ficou, eu troquei ele esse ano, água passada na verdade, o MG5, mas a gente rodou uns 5 anos com esse rusiense lá em cima, não degradou, não aconteceu nada disso, é porque eu troquei o capim meramente que eu queria mais produção para ter mais gado lá dentro, tá? E fui para o MG5 por causa de aguentar pisoteio, queria ter ido para uma grama, enfim, mas por enquanto o MG5. E aí a gente pegou e começou a ver, comecei a conversar com o outro, o Santanice começou a fazer um outro pastejo, vocês já falam ultradenso aqui, mas seria um pastejo mais adensado. Aquela mesma faixa de
80 por 450, que ficava, só para arredondar os números, tá? Que ficasse 2 dias, eu comecei a rachar ela no meio e fazer um dia aqui e um dia lá. Já apertou um pouquinho. Depois eu comecei, o Fred, que tem um consultor lá no Goiás, a gente fez amizade, vai vendo na internet e tal. Eu falei, rapaz, esse negócio de ultradense é até legal. Eu só tenho um lote de cerca de choque na fazenda inteira. Tem que ficar o funcionário lá, que eu tenho que montar essa cerca, desmontar, ligar a irrigação, passar o proteinado. Isso na época a gente fazia com um tratorzinho, que era só um manejo, então fazia com 50 e era perto do barracão. E aí o Fred, o pessoal da internet começou a me provocar e falou assim, aperta mais, adensa mais, não sei o quê, que é meramente, como vocês imaginassem assim, 5 metros quadrados, acho que posso falar, para vocês terem uma noção, 4, 5 metros quadrados por animal, e uma área pequena assim, a gente vai fazer, aquele pasto que era para 2 dias virou para 1, e aquele que era de 1, na verdade, viraram piquetinhos de 15 metros, 15 por 80. E isso dá essa relação. No fiozinho ali. É feita no fiozinho ali. Isso, cerca no fiozinho. Uma época foi feita de vergalhão com isolador. Depois o vergalhão ele é pesado, porque você fazer uma cerca de 450 metros, vai 36 vergalhões mais ou menos. O cara tem as curvas de nível e é pesado. Você carregar 36 vergalhão de 1,10 m é pesado. Depois a gente trocou isso para fibra de vidro, que eu acho que deve ter aí também alguma coisa dela, batendo as estacas lá, né, se você ir achando. Tem aquela do nego, que ele vai batendo as estaquinhas, mas é porque elas são mais leves e também duram mais, por causa que as de ferro bate, o isolador é de plástico. O torto, mas tá bom. Aí ele tá batendo essa de fibra. Tem um batedorzinho que a gente faz ali, uma madeirinha encapado com ferro, só para não bater a marreta de ferro direto na cabeça da haste ali e não machucar ela. A fibra de vidro, você fica batendo uma desfiada. Não que ela vai sumir, né, Ernesto? Mas o cara tá ali todo dia, aquilo cai na mão, o cara passa no rosto, coça e tal. Então a gente desenvolveu aquela ali. Lá feito na fazenda mesmo, né? Um pedacinho de caibra assim, redondinho, e fura com a broca 10, uns 4 dedos assim. A gente começou a densar. O que é isso? A gente começou a fazer ali 8, tem vezes ali para teste mesmo, chegamos a fazer 12 trocas no dia. E a gente começa a ver que as fezes e urina ficam mais próximas uma do outro. E isso, obviamente, fica mais distribuído o esterco e fezes e urina, vai responder a uma quantidade de adubação. Assim, eu não posso falar que ela vai estar já disponível, porque tem que fazer o processo ali, né? Vai começar a aparecer o rola-bosta, vai começar a decompor aquilo. Mas a grosso modo, você pode fazer lá uma conta, vamos falar, um animal vai defecar ali 20 quilos por dia, eu não sei esse número exato, nunca fui muito atrás, vamos falar de 20 quilos por dia entre fezes e urina, 1 metro um do outro ali defecando, quando você sai, você vê realmente umas fezes encostadas na outra. Passa um certo momento, você começa a ver os rola-bosta numa infestação maior, você começa a ver um pouco de cogumelo. Isso demora, tá? Isso não é amanhã eu começo a fazer e começa a sair. Quando está úmido, você começa a cavar com a mão ali, você acha uma minhoca ou outra também, tá? Isso porque também é uma área irrigada, né? Se for uma área de sequeiro, não vai ser tão fácil de ver, né? E a gente vem fazendo, todo ano a gente faz teste de infiltração e compactação do solo, porque era um outro quê. Eu ouvia falar na internet que não compactava, que não piorava isso, mas ninguém tinha lá o bendito do teste para falar se tinha ou não tinha, porque era tudo muito novo. E quem é mais antigo não chegou a fazer teste, né? Por exemplo, a Kelly, o pessoal fica mais no olho ali, mas não tinha o teste exato. Eu fiz uma parceria com o pessoal da Labor Solos, tal, foram lá, fizeram os testes, as análises, e ficou comprovado que não tinha compactação de solo. Isso já está com, eu falei, uns 6 anos lá na área, 6, 7 anos, todo ano a gente fazendo, não piorou. Porque você pensa ali, eu vou colocar 250 cabeças num pedacinho de nada, né? Vamos falar 15 por 80, fica literalmente uma encostada na outra. Só que é questão de 40 minutos. Isso vai para o próximo. Eles não ficam andando para formar trieiro nem nada. Na verdade, os trieiros aparecem mais se você deixar na faixa de 2 dias. E a água acaba ficando fixa ali 2 dias, e acaba que faz um trieiro mesmo. Mas também, assim, não vou falar que é relativo, é irrelevante isso, mas
o gado ele vai ter que andar por onde, né? Não tem boca, ele vai ter um certo trieiro. Mas no ultradenso ele não é preocupação do trieiro ali naquele quadrado. E sim, às vezes quando chove, você tem que tomar o cuidado, vai choveu 50 milímetros, você tem que abrir uma faixa maior, senão vai dar lama e vai matar o capim, né? Assim, então quanto mais adensado tiver o pastejo, mais treinado tem que estar o olho de quem está lá fazendo o serviço. Para fazer o pastejo, seja ele 2 dias, de 12 trocas por dia, não importa. Você vai precisar de uma cerca móvel, que é poder, você não vai conseguir fazer, sei lá, um monte de cerca, né? Deixar fixo lá, isso custa dinheiro e tal. E às vezes quando chega no inverno, o que é verão, que você ocupava 60 hectares, quando chega no inverno você ocupa 100 hectares, só para grosso modo. Então, o que está aqui vem para cá e você vai tendo mais material para você usar dentro da fazenda. Aquele coxo que o Ernesto estava mostrando é uma outra ferramenta que é o coxo de água móvel. Ali o menino está plugando no hidrante no começo do vídeo. Tudo mangueira com engate rápido. Quer voltar lá no começo, Ernesto? Só para... Olha lá o hidrante que ele plugou. Eu vou mostrar depois, tem uma foto isso saindo do encanamento. Mas plugou ali no pedaço de mangueira. Esse coxinho é de 500 litros. Ali já dá para ver a vazão que sai da ponta dessa mangueira. No caso aí, nesse manejo aí, é uma vazão de 100 litros por minuto. Mas é porque é um projeto onde eu quero ir crescendo esse número de cabeça lá dentro. Então, qual que é a bitola em polegada aí desse ano? Dessa mangueira preta é 32 polegadas. Mas o cano que está embaixo da terra, ele é de 50. Um cano de PVC mesmo. Na verdade, essa rede aí, ela dá uns 1.000 metros. Vamos falar, metade dela é uma mangueira, igual ela, de 63 polegadas, depois reduz para um cano de 50. Tá? Mas isso é porque eu fiz uma conta de vazão, de bastante vazão, porque uma ideia, não sei exatamente quando, o meu rebanho tem que ir crescendo, na verdade. Então hoje vai rodar lá, essa safra vai rodar lá 450 no Vila Precoce, mas o plano é tentar conseguir chegar numas 700, 800 no Vila Precoce lá dentro. Sim, em 68 hectares é bastante coisa, mas isso não é da noite para o dia. Isso aí tem que construir perfil de solo, não é só chegar e fazer, né? E aí esse bebedor de água móvel ele vai rodando nessa área conforme o gado está, né? Quando chega final de semana, só para às vezes o pessoal já fica assustado, aí quando tem feriado, final de semana, você faz a conta da parcela maior, né? Você vem fazendo de segunda a sexta até sábado ali, depois você abre a parcela para sábado à tarde, domingo, ou feriado, né? O que for. Então você não consegue fazer 100% todos os dias da semana, ou você tem que ter rodízio de equipe, né? Igual confinamento, tem que ter o cara do final de semana que trata esse, e o outro trata a semana que vem, e assim, aí segue o jogo. Mas aí no caso do pastejo, como a fazenda tem que rodar a fazenda inteira, acaba que a gente faz os pastos maiores para o final de semana, né? Aqui é uma opção, por exemplo, aqui já é um rotacionado de 4 pastos, a praça está lá no meio. Eu tenho um encanamento que chega de 32 lá, não tenho muita vazão, e eu preciso sair com a mangueira de água de lá daquela manga e vir andando nas faixinhas conforme o gado vai saindo longe da manga. Aí eu vou fazendo com a mangueira, como não tem muita vazão, eu emendo os bebedores. O que era 500 litros, vira 1.000. Colocar 3, vira 1.500. E assim vai indo. Você aumenta... Importante, né, Gabriel? Porque assim, em parcelas pequenas, pessoal, você não tem necessidade, porque você não tem efeito manada, o gado não anda em lote. Em parcela pequena é que nem tamanho de confinamento. Você tem um confinamento pequenininho, vai 1, 2, 3 animais por vez beber água. Então, o que ele está falando é que nesse lugar ele não tem pressão. Então, como ele não tem reposição de água muito rápida, ele precisa aumentar o tamanho do bebedouro, porque em parcela pequena você não tem efeito manada, você precisa cuidar da reposição, da vazão. Você não Mas tem... aí não tinha pouca pressão, não tinha vazão, então ele aumentou o tamanho da... você não tem vazão, aumenta o estoque a área de bebedor, né? Aí no caso, esse manejo aí é um manejo que sai coisa de 10 litros por minuto lá, e o outro era 100 litros por minuto. Então totalmente diferente. Lógico que daí você coloca um lote menor aí, uma garrotada menor, tem que fazer a conta de quanto que vão consumir de água por dia.
e você vai desenhando isso, não é engessado. Hoje, se vocês forem no mesmo manejo, tem 240 garrotes tomando em um bebedor, mas é porque está fresco. Aí, por exemplo, Gabriel, quanto por quanto aí? Quantas cabeças? Aqui eu acho que é o começo das novilhas precoce, tipo da estação passada. Se eu não estou enganado, ele estava rodando 15 por 80. 15 aqui 300 novilhas. e 80, 320 novilhas. Mas é pós-desmama elas ali, né? Acho que começo da estação de monta, alguma coisa assim. Vai andando com essa faixa assim, né? Vamos pensar que aqui, ó, tem a cerca de choque e lá na ponta tem a outra. Então isso aqui é uma faixa e elas vão vindo de 15 em 15 metros. O que é o primeiro piquete do dia? A gente abre a cerca, a gente monta uma para frente e abre a cerca. Então durante o dia todo eu só venho abrindo, só vou abrindo. Quando chega no final do dia eu faço uma leitura. Por exemplo, tem a noite toda. Eu consegui deixar resíduo aqui para trás. Se tem resíduo para trás, vamos falar, esteja sobrando um pouquinho, de vez em ser uma parcela de 15 para passar a noite, a gente abre uma parcela de 25 para passar a noite, mais o resíduo. Que elas vão comer de noite, né? Elas continuam comendo de noite, mas não é a mesma voracidade que de dia. Elas vão levantar, vai querer dar uma boquinha da madrugada ali, e aí tem o resíduo, porque essa parte que você abre, elas vão comer até 9 e pouco da noite, acabou, aí fica resíduo. Aí você tem que meio que deixar o tanto de resíduo para trás, ou aberto para frente, para dar o tempo do menino chegar e abrir a próxima parcela, que é o próximo piquetinho. Mas vamos pensar que esse aqui é o último do dia. E aqui vai começar amanhã. Aí sim, eu passo elas, fecho e começa de novo. Então fica fechado o que era o dia anterior. Tem gente que leva aberto, vai abrindo e fechando parcelinha por parcelinha, né, Ernesto? Da frente e de trás. Da frente e de trás. Só que você fazendo isso, você aumenta a chance de erro para quem está lá, que é o pastor. Se o cara der uma erradinha, você pode ter bom, rapado. Bom, sobrando. Quando você deixa... O problema de deixar aberto para trás é só o tempo de não ter novas folhas nascendo. O gado vai preferir comer a folha nova nascendo. Então, ou seja, 1, 2 dias de parcelas abertas para trás não tem problema, né? Porque você não vai ter folha nova nascendo ali. Agora, em 2 dias já é bom fechar a traseira, porque senão vai preferir comer o brotinho do folha nascendo. E elas literalmente funcionam assim. Vamos pensar que aqui tem resíduo e aqui está o capim novo. Chegou perto do choque, elas vêm toda para cá. Elas só vão esparramar na faixa de novo na hora que a altura... Vamos falar assim, na hora que a altura bater igual, elas esparramam. É nítido, bateu a mesma altura, elas esparramam para começar cada uma... Que daí elas começam a selecionar os resíduos que ficou para trás. Esse vídeo aí, o Fred está abrindo a parcela, o gado já passou toda para a parcela nova. E deixou aquele resíduo ali. Deixou sem... Ele recolheu, ele não fechou de volta essa traseira. Ele abriu o que era a dianteira de uma faixa e o gado passou. E ele não fechou a traseira. Aí aqui já é aquelas mesmas novilhas, só que um pouco mais zerada. Aí nesse dia foi legal, que eu fiz um vídeo bem legal, que a gente ficou horas ali parado, e o bebedouro ficou ali no fundo, 100 metros para trás. E aí o gado ficou 90% nessa parcela, e ia lotinho de 2, 3 vacas até a água e voltava. 2, 3 vacas até o sal e voltava, sabe? Ou seja, 90% do gado fica só na folha nova, mostrando exatamente isso, que eles preferem ficar na folha nova e não vai de lote para a área, não vai de lote para o coxo, vai 2, 3 cabeças só, as melhores amigas ali, vão tomar água e voltam, ou seja, você não tem o efeito manada, então você não precisa do volume, do tamanho de bebedouro ou tamanho de coxo no passeio comum, que os animais andam em manada. Então se um líder bebe e volta, aquela que não bebeu volta junto e não bebe. Então esse efeito você não tem em parcelas pequenininhas. Você cortou o capim. E esse vídeo também a gente fez para mostrar exatamente isso. O pastejo adensado rapa. Não, quem manda na altura do resíduo é o pastor, né? Aí eu pedi pro como é que é o nome? Pro Guilherme mostrar o resíduo que a gente deixou. Então eu posso escolher comer só a ponta, comer 50% ou comer mais baixo. Sou eu o pastor que tira o gado na hora que eu quero. Isso vai estar muito ligado à meta de desempenho da fazenda que quer fazer. Tem um momento, por exemplo, eu gosto do equilíbrio entre desempenho e produtividade, né? Assim, tudo no final é produtividade por hectare, mas eu também tenho que matar os bezerros para virar boi gordo, né? Então não dá para ficar só em arrobas por hectare, eu tenho que vender essas arrobas também, né? Mas assim, tem a época, por exemplo, você chega vamos falar,
todo mundo já ouviu falar de roçada de capim para acertar a altura, né? Aí você pega e chega com a categoria certa e fala assim, eu preciso dar uma roçada no capim para começar as águas, ou enfim, né? Não sei que época que vocês fazem roçada aqui nos pastos de vocês, como é que funciona, mas você pode usar ultradenso, que aí você pressiona todas elas, o que elas não comer elas vão pisar, e se precisar fazer uma roçada depois, igual às vezes o pânico precisa, porque os talos são duros, só o pé delas não vai quebrar, mas na hora que o trator for roçar, ele roça mais leve, você anda mais à vontade com o trator, também você vai gastar menos combustível e vai conseguir roçar um pouco mais rápido. Aqui é uma opção onde tem um coxo de concreto, você vai e coloca um machinho ali, que é esse aqui, tem um registro normal, engata a mangueira aí e usa o seu coxo de concreto, que já tem encanamento, tem tudo para esticar essa mangueira para frente. Porque muitas vezes a gente entende que não dá para passar um encanamento novo, não dá para... Ou você começa do jeito que está, ou você fica enrolando mais 5, 6 anos para começar. Então, é uma solução, não é a melhor dos mundos, mas já... E a população suporta que sorteio, suporte, isso aí fica isso fica no meio da praça, né? Vamos falar, tem delas que atravessa estrada, então desde pá carregadeira, trator tratando do gado, passa em cima delas, não tem problema. O problema é que ela tem umas emendas de mangueira, que daí sim é um plástico duro, que é para unir uma mangueira na outra, aí se o trator passar em cima dessa emenda, ele vem a quebrar, mas da mangueira em si não. Que é um videozinho do coxo, enchendo rápido ali. Para ter a vazão, você contou a vazão ali. Quanto tempo ele enchia? E pega aquele do hidrante lá, Ernesto, só para não esquecer dele. Isso aqui é como que seria o hidrante vindo na encanação, né? Então o cano faz a redução para 32, vai tampar isso aqui e vai ficar só daqui para cima, em cima da terra. Abriu aquela tampinha verde, você pluga o engate rápido, sai água, tirou o engate rápido, para de sair água. Tá? Tem como fazer isso por cima da terra também, ou enterrado, tudo de mangueira enterrado tem, e tem como fazer isso tudo por cima da terra sem enterrar nada. Só que na região, tanto a minha, que não é muito diferente do clima de vocês, vai ter a época do ano que vai bater 38 graus, 36 graus, 40 graus, e aí essa água, se você não tiver fluxo, ela vai esquentar. A mangueira ela tem proteção UV, não vai esquentar do sol, mas ela provavelmente vai estar numa estrada, na terra, onde o gado já comeu, em algum lugar assim, não vai ter sombreamento. Essa mangueira ela não esquenta do sol, ela esquenta da terra, esquentando ela ali, cozinhando ela devagarzinho. Para isso não acontecer e tiver tudo superficial, você tem que ter vazão. Cada 100 metros de mangueira vai ter uns 80 litros d'água. Então vocês têm que imaginar assim, se essa mangueira ficar, não durar mais de 20 minutos, essa água dentro da mangueira não vai esquentar, né? Nem nela e nem no posto de água lá. Mas na nossa região eu não indicaria fazer isso superficialmente, né? Eu usaria cano PVC enterrado, ou a própria mangueira enterrada. Deixaria para usar essa mangueira superficial o pessoal mais para o sul, mais para baixo lá, né? Para não ter dor de cabeça. Aqui já é um pastejo não tão adensado, igual aqueles que vocês viram. Aqui é quando eu comecei a fazer a troca para um dia. É isso aqui que vocês vão ver, para troca de um dia. E aí, mais apertadinho, dá 8 trocas por dia. E mais aberto que isso... Hoje o Gabriel, dependendo da época do ano, da categoria animal, ele faz 5, 6 trocas no dia, 2 trocas no dia, 1 troca no dia, ela vai uma cada 2 dias, né? Ela vai virar igual Vou tentar comparar ela com confinamento. Vamos falar assim, você tem como usar ela igual uma engorda de confinamento, onde você faz 4 tratos por dia, tal. E tem aquele trato que você faz, por exemplo, para as vacas de sequestro, que é uma vez por dia, você passa o trato para o dia todo. Você não consegue fazer o bem feito como deveria na fazenda inteira. E aí, daqui eu fui para ultradenso, fui para troca para 2 dias, voltei para uma, tem ultradenso, às vezes acontece tudo um lote diferente do outro. Tudo, a gente tem que pensar sempre no macro da fazenda, né? No grande. Não adianta eu ficar com um lote, trocando ele 10 vezes por dia e ser o melhor possível, e os outros, 800 hectares da fazenda, Deus dará, também não resolve, né? Então você tem que pensar num geral da fazenda. Então hoje lá, para fazer esse manejo, por exemplo, nas águas passadas, a gente tinha um menino de quadriciclo e tinha um menino do escritório, que é o Caio, que o Ernesto conheceu,
que é para auxiliar o menino, como se fosse a leitura do confinamento. Você tem o cara que trata e tem o cara que faz a leitura, né? Talvez tenha fazendo aqui, tem a pessoa que faz as duas funções, né? Tratar e leitura. Quem diz isso é a equipe. Eu ainda, por exemplo, o Negro, que está comigo desde o começo, ele toca sozinho o manejo. Só que uma vez por semana, é bom alguém passar e dar uma instruída, né? Daqui o gado vai para lá, aqui passou, aqui sobrou. De novo, lá eu faço papel de gestor e dono, então eu não consigo acudir todas as frentes, então eu não tenho gerente, então eu tenho meus braços direitos, de cada serviço eu vou soltando para me ajudar a fazer o manejo disso. Então, o Negro, nas águas, ele rodou uns 12 lotes, vamos falar assim, 12 lotes de cerca móvel, um cara só, de quadriciclo, né? Tem que dar as ferramentas para a pessoa, né? Tem um quadriciclo, depois tem um vídeo do quadriciclo ali, se você quiser já colocar ele. Agora é uma boa hora de comentar. Eu levei o Marcelo Gasparini lá, né? O Marcelo comprou os pivôs aqui, aí ele me chamou: Ernesto, você vem falando de eficiência de pastejo, eu comprei o pivô, já que eu gastei para fazer o pivô, quero buscar uma eficiência maior no pastejo, por esse investimento melhor que eu estou fazendo. Quem que você tem para me levar para mostrar que vai direitinho? Eu levei lá no Gabriel. E o Gabriel a mesma coisa. Então, acho que aquele dia que você tinha lá, estava fazendo umas 5 trocas. Aí, mas Gabriel, você mantém o menino aqui trocando o gado o dia inteiro. Você está doido? E a resposta do Gabriel deu foi matadeira. O Marcelo, você sabe? O Gabriel falou assim: está vendo aquele confinamento ali? Eu tenho lá eu tenho metade dos animais que eu tenho aqui. 600 cabeças era 1.200, foi assim. Lá eu tenho 2 caras, estrutura, maquinário, vagão, trator, ração, cerca, coxo, para fazer uma roupa na casa de 200. Aqui eu tenho um menino, um quadriciclo, um carretel, que é isso aqui, ó, um carretel e umas varetinhas. Coloca o carretel na mão dele, recolheu. Por que te causa estranheza eu investi aqui, e a arroba lá está na casa dos 200, a arroba aqui está na casa dos 100. Por que te causa estranheza eu investir numa pessoa aqui e não te causa estranheza eu investir numa pessoa lá? Bem, resultado, o Marcelo voltou e montou um passeio de faixa aqui na fazenda dele. Então... a relação vai estar muito ligada a quanto animal você tem para diminuir para aquela uma pessoa, né? Igual eu falei, para mim... O rapaz com 12, 14 lotes nas águas, só que ele não estava fazendo troca diária, ele estava fazendo troca para cada 2 dias, né? E daí ele organiza a vida dele, né? Ele troca 7 lotes hoje, 7 lotes amanhã e mantém cerca feita para frente. Mas isso a gente sempre busca a maior produtividade possível, né? Seja ela no pasto, ela é mais barata que lá no confinamento. A mão de obra, ela bem diluída, ela não é problema. Olha o tempo que gasta para trocar o bebedouro e a cerca de 300 cabeças. Você usa quadriciclo no lugar de moto por conta de ter que levar as varetas e carretel, isso aí? Por levar a carreta, carretel, aí ela tem uma carretinha, se tem uma carretinha, o Alan, que é o que está hoje lá, não gosta muito da carretinha. Aí normalmente ele vai com ela, larga ela pelo corredor em algum canto ali com mais ferro e pega só as coisas que ele precisa, coloca no quadriciclo e vai. A moto, ela é meio complicada para o cara andar, sabe, com as varetas, carretel. Você consegue fazer, eu já fiz de moto. Só que assim, a chance de o cara cair, machucar e dar ruim é pior. Quantos cavalos que é Eu tenho o da Honda, que é o de 450, se eu não estou enganado, 450. Tem 200 é pequeno. Eu acho que é pequeno, na hora que você precisar arrastar um coxo, por exemplo, não tem nenhum vídeo dos coxos aí, mas você já deve ter visto aqueles coxos de tambor cortado no meio, aí vai amarrando com corda um no outro, não uma corda nem um arame do começo ao final, são 2 buracos, emenda os 2 aqui, né, uma banda aqui e uma banda aqui. Faz 2 buracos e vai amarrando um pedacinho de corda, dando 2 nó aqui, 2 nó aqui, para na hora que você esticar, a corda ou o arame não pressionar, sabe, os coxos em si, senão eles vão engrugindo. Então você literalmente amarra um no outro. Às vezes isso está cheio, às vezes tem uma sobra de proteinado, e vamos supor, você está fazendo isso aqui num pasto que está bom. Você coloca proteinado de 1 grama, às vezes tem sobra. Aí você tem que arrastar ali 20 metros de coxo com um pouquinho de proteinado dentro. Se for um quadriciclo muito fraco, ou às vezes tem mangueira, às vezes a gente trabalha com mangueira de 300 metros para esticar, às vezes ela está cheia d'água, aí fica pesado, sabe?
E o quadriciclo, se for pequeno, eu acho que você fica meio amarrado, sabe? O dia que chove, você precisa fazer alguma coisa, ele não sai do lugar, perigoso atolar. Mas é isso, é uma estrutura atrás com a caixa de ferramenta. Aqui põe as hastes. Aqui, igual tá essa do... Ali tem na frente tem um suporte para colocar o rolo. O carretel. Abre ali o suporte, ele não prendeu, aí você prende aqui essa borboletinha e você consegue esticar de 2, né? No caso, se você quiser fazer uma cerca positiva e negativa. Mas isso, quando na nossa região, se estiver muito seco, não estiver fechando curto, mas lá a gente trabalha só com um fio só. Isso aí é pro, o menino coloca o rolo aqui e coloca o pegador lá na cerca. Conforme vai desenrolando, ele vai fazendo, ele vai pegando a vareta, vai batendo e já vai amarrando aqui já vai colocando o fio. Quando ele chega no final, ele liga a cerca e está funcionando. Quando a gente fazia de trator, você faz isso a pé, porque você não aguenta ficar subindo e descendo o trator, aí você desiste lá, larga ele lá e faz tudo a pé. Mas quando tem um quadriciclo, aumenta o rendimento disso. Essa é as novilhas da última estação de monta, né? Então, uma das coisas também, o gado fica todo manso, seja ele de compra, crioulo, isso não importa muito. Vamos falar assim, o gado de compra que chega na fazenda, a gente chega, lógico, a gente faz uma parcelinha um pouco maior, que é essa faixa, um pouco maior assim, vamos pensar, eu estou fazendo um lote de 300 garrotes que chegou de compra, eu faço uma faixa de 250 por 100, entendeu? Eu ponho um posto de água lá no meio, coloco os cores de sal lá no meio e deixo eles ali. Vai tomar choque? Vai, um atrás do outro, vai ter aquele animal que vai querer passar para o outro lado, vai tomar o choque, vai passar, só que ele passa, ele não descamba embora, porque o lote inteiro não foi, o lote fica ali, a não ser se vir estourar a cerca e tal, e o gado desce para baixo. E o choque é esse pequenininho, violento. Mas isso acontece, mas não é nenhum desespero, porque na hora que, vamos falar, no outro dia, você chega lá, o gado que você soltou hoje, estourou a cerca de choque, aí você tem a cerca do perímetro, você vai juntar o gado, vai dar 2 nós cegos ali, vai voltar o gado para dentro do negócio. Quem tomou choque não sai de novo, sabe? Ele não é... Até hoje eu não tive nenhum animal lá que fala assim, vara, pula por cima e esquece, não trabalha. Isso não aconteceu até hoje. Desmama lado a lado. Tem a desmama lado a lado, né? Nessa cerquinha aí. Nessa cerquinha também, só que daí a gente passa 2 fios, passa um positivo e um negativo, né? Mas assim... Tudo é bom senso. Também o cara chegar com o gado saiu da mangueira, desceu do caminhão, fez o protocolo, desceu na loucura no corredor, chegou na manga lá e bambeou, vai dar ruim. Entendeu? Então nós chega lá com 300 garrotes, já tem a manga que era do manejo antigo, põe os 300 garrotes, solta 50 garrotes ali, dá uma travada na porteira, aquele gado dá uma esparramadinha, aí você solta mais 100, aí você vai dando uma picadinha ali e vai soltando. Vai demorar uns 15... Cara, uns 5 dias você anda no meio dela e ela fica, uns 50 metros da gente, assim, 30 metros da gente. Com 15 dias, você está cruzando dentro dela, ela fica daqui pro Ernesto. Então, o Joãozinho passou elas ali. É que as novilhas, elas vêm mais fácil já desde a mãe, né? Mas esse gado de compra, para ele andar atrás de vocês, vamos falar assim, você chamar, abrir uma cerca daqui pro Ernesto e passar aqui, vamos por 500 garrotes. Isso vai demorar uns 20 dias. No começo você vai abrir a cerca, vai lá de quadriciclo, vai dar uma tenteadinha e o gado vai passar. Ele vai entendendo que toda vez que o cara vai lá, o pastor vai ou mudar de pasto, ou dar proteinado, alguma coisa esse cara vai dar de bom. Hoje é muito mais fácil a gente tirar o gado do manejo e levar ele para o corredor, ou fazer um trajeto com ele de quadriciclo, do que propriamente a cavalo. A gente começou a ter não vou falar que é problema, mas assim, tem lote que quando não tem nada acontecendo de errado, que é um garrote não está mancando, não tem nada, ou a lã, ou o negro que está ali no manejo não identifica nada, avisa os campeiros e fala, está tudo certo, já passei proteinado, água, está tudo certo. Aí o campeiro às vezes não vai lá, vamos falar, e quando ele vai não precisa fazer aquele rodeio todo com o gado, ele dá uma passada no meio ali, mas como o Alan passou todo o gado e quem está ruim fica para trás, é muito fácil do Alan ver, e ele anda no meio dos bezerros ali, né? Então acaba que o gado começa a não ficar tão custeado com o cavalo, sabe? Aí eu falei para os meninos do campo, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que de vez em quando dar uma ajeitadinha no gado, uma reunida,
Porque senão quando vocês chegam de cavalo lá, o boi não sabe mais o que é cavalo, só tá conhecendo quadriciclo e moto, né? E outra coisa sobre o comportamento que é muito legal que a gente vem observando, que o gado, quando chega o pastor para fazer a troca, o estímulo nele é como se fosse o caminhão, o trator chegando com a ração. Eles se excitam e cagam na parcela que estão. E aí você abre a próxima parcela, não caga na próxima parcela. Então, olha o benefício, que o gado não come aquela folha cagada. Então, a bosta ficou para trás e ele vai com o pasto limpo. Então, é outro benefício que a gente está observando, coisa que o brasileiro não sabia, porque não tem nem pesquisador no Brasil. Eu soltei a primeira cerca de caprinos de ovinos de cerca móvel mês passado com a Embrapa. Enquanto a Nova Zelândia tem 30, 50 anos de cerca móvel de ovinos, eu soltei a primeira agora em abril com a Embrapa. Então, assim, nem pesquisa acadêmica tem de pastejo de faixa no Brasil. Normalmente os meninos eles mudam o coxo de água de lugar, arrasta o proteinado, numa dessa o gado já levantou, espreguiçou, já está começando a querer ir atrás dele, já defecou, urinou, aí abre a parcela, né? Você falou que proteinado você dá na base de 0,1, mais ou menos? É um proteinado de 0,1, para as novilhas e para os garrotes de recria também. Vamos falar assim, lá na fazenda roda ou sal de vaca, que é reprodução, por exemplo, né, que é o sal normal, né? Ou para novilha, que é aquelas novilhas precoces, e para recria de macho é 0,1. A gente não chega no 0,2 nem 0,3. Aí a gente só muda isso na hora que o gado... Hoje os machos lá 100% é terminação no confinamento, né? Então eu fico com esses machos ali até... Hoje não está nem dando 400 quilos, porque o valor que está para engordar o boi no confinamento está dando 370, eu estou tacando lá para dentro, para acelerar mais o giro ainda. Confinamento eu não sei como é que está para vocês aqui, mas para mim lá está fechando a conta ainda, com operacional, combustível, com tudo, né? Completo lá dentro, está fechando em 225, arroba dentro do confinamento. Então para mim agora não está muito importando se o animal entra, quanto mais arroba ele tiver lá dentro e mais animal ficar colocando no pasto, isso mais rodar, mais chance eu tenho de vender animais na alta, né? Porque às vezes eu estou comprando boi agora, pagando caro no bezerro, eu tenho que sair desse bezerro, na minha cabeça eu tenho que sair dele antes de fechar a safra. É 1 ano, entendeu? Porque daí na hora que eu comprar o próximo, o mercado, na hora que eu for comprar o próximo, ele vai me dizendo como é que está o negócio, né? Se esfriar, se o milho subir, não sei o que, eu tiro o pé e volto para o pasto. Mas enquanto tiver esse gargalo do confinamento, tá sobrando dinheiro aqui. Rapaz, de 2010 para cá eu nunca vi sobrar tanto dinheiro de confinamento igual tá. Você produzir 7 arroba lá dentro, você custou 200 e pouco, você sair na mão com 680 reais, livrinho, com combustível, com tudo. Eu falei, daí... E importante, pessoal, que o Gabriel... Já teve ano de eu fechar o confinamento e nem querer ir lá no confinamento. Rapaz, eu tô quase trabalhando para sair dos boi, porque tá sobrando 50 reais por boi. Não tem ideologia nenhuma, é regenerativo, lixo, não. É dinheiro, resultado, sabe? Não tem... Então, e tá tudo no número, tem número de tudo, da terra que faz o pessoal da terra lá... faz análise para ele, tem gente fazendo análise de solo. Então, assim, e ele tem confinamento também. Então, não pode adubar, não. Ele aduba se precisar, sabe? Não tem... vamos falar assim, a gente aduba para aumentar a lotação, né, da fazenda ou para manter o sistema. Lógico que a gente fala de calcário, essas coisas, é para manter o sistema, né? Não vai sair de um calcário, né? Isso não vai sair. Mas aí um fósforo, um potássio, aumentar a matéria orgânica através do gado, tudo isso é interessante, né? Então, e é chegar justamente na casa da roupa produzida. Então, lá na fazenda a gente faz várias ferramentas. A cerca de choque, o pastejo em faixa, o coxo de água móvel, são mais ferramentas que a gente faz lá dentro. Assim como IATF, assim como melhoramento genético, assim como confinamento. Então, vamos falar assim, se passar uma oportunidade difícil, não pegar ela. Hoje a gente está fazendo trabalho de boitel com parceiro. Boitel de boi a pasto. Pastel. Por exemplo, igual o bezerro. Eu gosto de boi, mas minha loucura vai até um certo ponto. Eu fico com receio de comprar. Lá na minha região, o bezerro está custando, não sei se para cá está mais caro ou não, mas os últimos custou 3.300. Bezerro de 220 quilos. Cara, dá receio de tirar o dinheiro do bolso ali e comprar lá 2.600 garrotes num peso desse aí, sei lá, 3.000 garrotes.
Aí eu tenho um parceiro, chamo ele para dentro da conversa e a gente faz estreita relação, onde ele compra parte desses boi, depois a gente racha o lucro, faz a parceria ali. O boitel também não é um boitel aberto para todo mundo, é um boitel dos boi dele, que veio para o pasto, termina no confinamento, senta na mesa, gastou 220, você gastou 100 por arroba, toma aqui, eu gastei 120, toma aqui, o que sobrou passa a régua, racha igual para os dois. Mas é porque eu tenho um parceiro bom e ele precisa de quanto mais gado para ele melhor. Ele é dono do frigorífico lá da região, é um menino da minha idade também, conheço ele já faz bastante tempo, de Maringá. Então assim, e aí ele é um outro, né, que ele trabalha comigo na parceria já faz uns 3 anos, e o pivô dele era de agricultura, né, soja e milho, e ele tem um monte de arrendamento, um monte de coisa lá em volta, fazenda de boi, e eu falei, não estou entendendo, você é dono de frigorífico, tem 4 pivô, tem um monte de arrendamento, sendo que debaixo dos seus 4 pivôs, né, coloca uns 3.500 garrotes ali, tranquilo. Aí vem uns 3 anos, ele colocou o boi lá na minha primeiro, viu o resultado, ele começou a matutar, começamos a fazer conta, ele falou, cara, realmente eu vou pro boi. Lógico, o milho baixando, a soja baixando, tudo ajudou, né, para ele sair da lavoura e ir pro boi. Aí hoje está os 4 pivô, não chega a ser um pastejo igual aqueles adensados, igual vocês viram, ele basicamente pegou o pivô e fez, vai trabalhar com 6 pizzas. Né? Então pega o pivô fazendo 6 pizzas, mas o projeto dele... Cerca móvel, né? Cerca móvel. Cerca fixa, só o perímetro. O perímetro só cerca fixa e dentro móvel, bebedor móvel, mas com layout que quiser fazer ultradenso, a água já está, um engate de água já está a 150 metros um do outro. Ele só não comprou o tanto de carretel que era para comprar, e nada, que ele falou assim, conforme eu for apertando, querendo fazer mais pasto, eu vou investindo mais, né? Mas no começo está tudo certo. Aí sentindo, porque ele sabe que dá certo, mas ele precisa treinar a equipe dele também, né? O pessoal que trabalha lá precisa entender como é que funciona. Então 6 passos é bem tranquilo, vai dar, no caso o pivô dele vai estar rodando hoje com 5, 6 dias cada faixa dele lá, então é um rotacionado normal. Mas isso é uma lógica, isso é comum, todo mundo começa a oferecer, né, um pastejo de mais precisão, sobra mais comida, sobra. E a opção dele foi botar o gado de terceiros ao invés de comprar. Então, assim, eu tenho depoimento do Marcelo Luiz da Santanice, foi Ernesto, aqui no meu pivô, eu no pastejo tradicional que eu fazia ali, esse gado dava a volta em 30 dias. No que eu passei a dar, no ajuste fino do pastejo, pulou para 60. E como uma fazenda de PO, ele tem dificuldade de botar mais boca para comer, o que ele fez? Cortou capim e fez silagem de capim, né, desses 30 dias que, ou seja, ele achou mais 30 dias de comida no pivô dele, simplesmente por oferecer de forma mais ajustada o pasto do gado. Exatamente isso aí. Você chega vamos falar, agora não, agora lá a fazenda está na transição, né, por mais que está chovendo bem, mas a gente nunca sabe se a chuva vai mais os 40 dias certinho desse jeito, então né, tá comprando uns boi, mas estamos ali, né, sempre tentando dar uma economizada no pasto. A gente não sabe o que é setembro, né? Se vai chover no começo, se é no final, então a gente fica receoso. Mas quando chega nas águas, vamos falar assim, lotação a pasto, vai ter manejo de 4A? Vai ter manejo de 1.8? Vai, porque a fazenda inteira ela não é do primeiro pasto ao último pasto lindo, né? Tem vários, vamos falar assim, tem vários manejos ali dentro. Mas num grosso, a gente pensa assim, nas águas a gente vai estar rodando ali com 2.8, 2.9 UA por hectare. Mesmo com essa lotação, esse ano mesmo não tem grandes adubação para acontecer lá. Está só tentando fazer um calcário, dejeto de confinamento, né, fazer a parte da compostagem e levar isso para dentro dos pastos, porque está caro os adubos. Se mudar a conversa e tiver barato, nós faz isso mais o adubo, né? Mas por enquanto não. Mas quando chegar nas águas, vai estar rodando aí, vai beirando 3 UA por hectare e cortando uns 1.100 hectares da fazenda, a gente vai estar cortando uns 190 hectares de silagem. Toda a silagem que eu uso no confinamento o ano todo, eu faço de capim. Tá? Eu não planto hoje, eu não planto milho, não planto sorgo, não planto nada disso. Eu faço de capim. Chega em algum momento na fazenda ali, eu começo a ver que aquele pasto vai sobrar, aquele ali. Lógico que a gente sabe qual vai sobrar agora, que a gente sabe qual que é os mais adubados. Então a gente veda algum e corta a silagem no outro. E vai fazendo essa dança. Mas
Se você não tiver eficiência de pastejo, tem lugar que vai estar sobrando e tem lugar que vai estar faltando. Quando você vai com a cerca de choque móvel, você começa a acertar um pouco mais isso, sabe? Você não precisa demorar, sei lá, 60 dias para você descobrir onde vai cortar a silagem. Na primeira volta ali você já fala, rapaz, vai sobrar. Aí você já começa a rodar em 3/4, tipo, deixa um quarto daquela área para você cortar a silagem. Tem gente que gosta de cortar a silagem picado, assim, aqui eu corto um quadradinho, ali eu corto um quadradinho. O Shaker mesmo faz isso fazendo feno, né? Ele pega as faixas que sobram e faz feno. No meu caso eu vou vendo ali e agrupo isso numa área específica e chamo a automotriz e ela vem, corta e faz a silagem. Mas a silagem do confinamento é toda de capim. O Gabriel, meio que para o fechamento aqui, o importante, pessoal, assim, quem segura o animal é o choque. Vocês viram aí que um fiozinho, 2 fiozinhos que ele usa ali, só que olha o aterramento dele, são 46 hastes de aterramento, 50, né, Gabriel? Tem aí? Aí são 50. 50 hastes, ele fez um terreiro, assim, com brita, fez um gotejamento para gotejar sobre as hastes de aterramento dele, um liquidificador muito possante, que ele controla via celular, se o choque baixa a potência ele fica sabendo, corre, arruma, ou seja, investe na tecnologia e faz uma cerquinha barata. A turma faz o contrário, faz uma cerca cara, pesada e com equipamento fraco. Então, é melhor investir no aterramento e economizar na cerca. Entendeu? E aí com um fiozinho seguro. Você falou do seu custo aí de produzir no confinamento 225, né? Mas com essa estrutura que você tem aí, se fosse uma TIP, por exemplo, sairia muito diferente disso aí? Não, assim, o único problema, não é nem problema, o que eu vejo assim, eu faço, como a garrotada que está no pasto, ela entra ali na sua casa dos seus 220 quilos, vamos falar que vai na média até 380, 400 quilos e vai para o confinamento. Esse gado que está a pasto, ele tem um tipo de parceria. Tem o meu, que é o meu gado próprio, ele pode vir a usar uma TIP, porque o meu parceiro não tem nada a ver com a minha nutrição, aí fica a minha conta, meus gastos versus o que sobra, né? Quando é a parceria desse gado a pasto que está lá, é um pouco diferente. A cada arroba que a gente faz na fazenda, eu fico com 55% das arrobas, que ele me paga, e o gado é dele, né? E ele fica com as 45%. Só que a nutrição é minha e a sanidade é minha. Se eu vou para uma TIP, de certa forma, eu não posso absorver essa TIP toda para mim. Aí eu preciso chegar nele e conversar e falar, ó, esse lote, vamos fazer uma TIP, e aí agora a nutrição é rachada. Vamos falar, eu ganho 55, eu ganho 50, você ganha 50, mas é do lucro. Os custos, cada um que gastar pega de volta, né? Mas não ele não gosta muito desse negócio do trato lá na TIP, lá do pasto. Ele já fez algumas vezes e meio que se frustrou com isso, porque assim, a TIP você pega lá, tem a dieta, aí o nutricionista vai e fala, ó, vai dar 1 quilo por dia. Pode ter a ração que for, tem muita ligação com o pasto, né? Se for um pasto seco, não vai dar 1 quilo. Se for um pasto verdinho lindo, pode até passar. E aí fica nessa incerteza. E eu não tenho problema com isso aí. Até tem um cliente nosso da empresa lá, que é de Monte Castelo. Ele faz pastejo em faixa e dá a ração de 1%. Não sei se chega a ser uma TIP, mas a fazenda é pequena e ele precisa ter mais giro ainda, né? Uma propriedade de 80 alqueires, então ele precisa de mais giro ainda. E aí para ele convém, entendeu? Para mim ainda não, sabe? Quando a gente vai para o confinamento, a gente consegue controlar mais dados, né? Eu falo assim, seja da condição de silagem, de nutrição, ambiente, tudo. Fica menos variável dentro do confinamento. Hoje, o custo que está no confinamento, eu não vejo... a não ser se você trabalhar com tudo junto, sabe? TIP e confinamento. Mas eu não vejo assim, se você tiver o confinamento e sair do confinamento para ir para TIP, só se for por questão operacional, infraestrutura e tal. Mas o confinamento ainda é muito mais controlado do que a TIP, né? Ou se tiver um nutricionista que está com os 2 pés no chão, né? Não fica te vendendo sonho, porque também é um problema, porque o cara tem que vender ração, né? Mas a gente já fez também, faço no meu gado próprio, né? De parceria não. No final de tudo, o que muda o pastejo em faixa, ultradenso, qualquer um desses nomes, o que vai mudar? Quanto mais você dividir,
Não posso falar que vai nascer mais capim. Vai, por causa das fezes, da urina, né, a longo prazo, vai. Vai conseguir colocar mais boi porque você está colhendo melhor aquele pasto? Vai também. Só que se você rapar, vai produzir menos arroba também, né? Chegar lá, o boi também está magro, o capim está rapado, não adiantou nada. Era melhor o outro rotacionado normal. Mas basicamente assim, você pega um pasto de 4, só para ficar fácil o exemplo, uma manga de 4 pastos. Aí nas águas, vamos pensar que está rodando um lote igual, mesmo tamanho, mesma coisa. Vamos pensar que você deixar ele em 5 alqueires, ele vai ficar 6 dias. Vai para comer aquele pasto e vai para o próximo pasto, só para ficar redondo. Se você pegar e fizer 3 faixas, né, dividir esse pasto que era 5 alqueires em 3, e vamos pensar que essas faixas deu o mesmo tempo, 2 dias em cada uma. Então, 2 vezes 3, 6 igual. O que muda aí? Que na hora que o gado sair da primeira faixa e for para a segunda, a primeira já está descansando. Então você aumenta a taxa de descanso do pasto. Se você fizer isso só de 6, vir para 3 faixas de 2 dias cada uma, você já vai aumentar de descanso. Cara, tem que fazer a conta, mas vai aumentar de descanso a grosso modo uns 20%. Vamos falar 15% que seja. Tem que fazer a continha ali. Mas vamos falar de 20% para ficar fácil a nossa conta. Você tem 20% de descanso a mais nesse manejo, vai ter mais capim na próxima retorno, né? E assim sucessivamente. Se você pensa isso num grosso na fazenda em 1.000 hectares, 20% dá 200 hectares. Entendeu? Então você começa a colocar mais boi dentro da fazenda. Se tudo ajudar, né? Essa chuva e tudo, porque às vezes você faz isso num ano e bem naquele ano é o ano mais seco dos últimos 10, aí você fala, puta, piorou. Mas tem que ter esse bom senso, a gente está ligando banana com banana, né? Senão não dá certo. Na mesma situação. Na mesma situação. Então o que aumenta é essa taxa de descanso. Se você fizer, era faixa de 2 dias, esse mesmo maneiro a gente fez 3 faixas de 2 dias. Aí agora você vai e quebra no meio, faz para 1 dia. Você aumenta ainda mais a taxa de descanso. Só que não vai para 30, 40, vai aumentar para 22, 23. Entendeu? Aí é onde eu começo a enxergar que assim, ou é melhor fazer em mais áreas da fazenda com mais lote, tendo 20, 15% de descanso a mais, do que um lote específico ali, sendo o mais eficiente possível. Mas você começa com um, não começa, pelo amor de Deus, com a fazenda toda, senão vão ficar doido. Tem que fazer para quem comanda os animais em pastejo. Por exemplo, na época do ano que põe as novilhas, ele põe a novilha para comer só a ponta de capim e acelera. Só come ponta e acelera. Outra coisa que ele faz, usa o gado para limpar a cerca. Então ele faz a cerquinha móvel do lado da cerca fixa, pega uma categoria que ele pode dar uma mediadazinha e põe o gado para moer o capim ali para ele. Ou seja, são coisas que quem comanda os animais em pastejo, ó, fica aqui. Ele faz o gado ficar aqui com um fiozinho. Você pega igual tá com a cerca, tá precisando roçar. Aí você por acaso tem lá uma categoria de vaca, prenha, que está longe da aparição. Pô, beleza, dá para me pegar essas vacas aqui, fazer uma cerca de 10 por 300, soltar ela aqui, ela vai macetar todo aquele capim e pronto, e depois eu volto ela no normal. Igual que você falou das novilhas. Pô, eu tô com as novilhas D0. Vou inseminar daqui 10 dias. Pai, os próximos 15 dias ela vai comer ponta. É igual você chegar na vacada que tá magra e carcar milho nela, na hora que ela vai na estação, ela dá um resultado bom, ué. Só que a pasta. Então, é só que a pasta. Só que tem que estar tudo... É uma ferramenta, né, Inês? Você pode trabalhar com ela do jeito que você quiser, né? Mas você tem que ter bom senso, né? Eu já fui em lugar, o cara fala assim, vou fazer outra densa. Aí o cara vai e faz um pasto de 3 dias, e o capim tava assim, e ele larga até lá embaixo, porque ele viu que o cara fazia até lá embaixo, comia tudo, não deixava resíduo nenhum, e era ultradenso. Só que o cara que fazia isso estava fazendo 12 trocas por dia. E tinha um cara olhando lá que era assim, comeu, próximo piquete, comeu, próximo piquete. O cara literalmente estava lá tomando tereré. Que é isso mesmo, você fica tomando tereré e olhando os boi comer. Ou seja, o rume nunca estava vazio para ir para a próxima faixa. Então esse é o segredo do ultradenso. O ultradenso é capim, animal, rume cheio. Entendeu? Ou começar o dia com 60%, 50% do rume cheio e terminar com o rume estufado. Então tem mais coisa para você analisar. Às vezes você vê um negócio na internet, você fala, mas o cara rapou, não precisa fazer 10 trocas, é só eu botar num passo lá e segurar que rapa, até o rotacionado. Só que faz isso no rotacionado, às vezes o animal, na hora que você for tirar, depois de algum tempo ali, ele vai estar vazio murcho, você vai pegar o carro do ultradenso, vai estar com o vazio cheio.
Então aquelas novilhas que estavam na irrigação, o GMD delas, assim, da desmama, lógico que teve a parte de prenhez, daí elas começam a desenvolver o bezerro e tal, mas até o DG final, elas fizeram ali 760 gramas de GMD, num proteinado 0,1. Lógico, vocês viram as novilhas também, tem várias novilhas F1 no meio, tem novilha cruzada. Então, é igual a genética. O Amadeu vai lá na fazenda, acasala os animais todos, e eu sempre falei para o Amadeu, eu não estou nem aí. O Nelore eu acho bonito, acho muito bonito a vacada de chifre e tal, não sei o que. Mas para mim, meu amigo, se for preto, branco, maiado, amarelo, não importa, é o GMD, quantos bezerros joga pro chão, que peso que sai bezerro. O dia que alguém começar a ter uns couros diferentes, pagar por isso, aí eu aceito. Eu não fujo do Nelore, que eu tenho que fazer base, né, da vacada, né, tem que ter o degrauzinho, né. E lá, o plano da fazenda é assim, a safra passada a gente fechou a safra, fizemos ali 22 arroba por hectare, não custou os 100 e não custou os 220, porque é uma média de tudo, mas a gente fechou ali com a casa de R$180 por arroba produzida. Não vendeu todos os arroba, porque bezerro está desmamando agora, produziu arroba lá atrás, né? Não é isso, não é pegar o dinheiro das 22 e colocar no bolso, das 22 por hectare, mas é o que você produziu, a 180, em todas as categorias, englobando o confinamento. Para esse ano agora, tá legal o custo do confinamento, vamos ver como é que a safra vai se desenhar até o final. Mas o confinamento ele está tocando hoje 1.600 cabeças estáticas, e o rebanho máximo, né, que se colocar no pasto hoje. O plano é sair de 22 arroba, e esse ano agora estamos falando de 39 arroba por hectare. Num custo que era de 180, nós estamos tentando derrubar ele na casa dos seus 160. Não sei se vai ser possível, vai depender dos milho, da vida, né, de um monte de coisa aí. Esse é o plano, tá? O confinamento, ele não é nem mais aliado, nem menos aliado, é tudo oportunidade. Ano que vem, confinamento milho estourar, coloca o boi a pasto, tira o pé, fazer arroba barata no pasto. Podemos voltar na história de ultradenso, porque daí você tem que focar mais no pasto, já não tem operação de confinamento, aí você foca mais no pasto ainda. A fazenda do escritório ao geral, todo mundo lá está comigo. Se tiver o mais novo, deve ter 3 anos que está comigo, o resto tudo é cara de 8 anos, então todo mundo já sabe, assim. Estou no confinamento hoje, amanhã estou na roça de mandioca, depois eu estou na cerca de choque. Não vou falar que é bagunçado, mas dentro da nossa bagunça todos os colaboradores lá dentro se entendem que a gente tem que rebolar conforme a safra, né? Se for uma safra onde o tratorista vai para a roça de mandioca para fazer plantio mesmo de mandioca, isso às vezes acontece na região nossa, quando o preço está bom, ele vai. Se ele vai para a cerca de choque, ele vai também. Isso é bem esclarecido na fazenda lá. E a gente sempre tem coisa de meta, 14º, papapá, tem tudo isso. Só que no final, ninguém quer esperar o final do ano para falar se deu certo ou errado, né? Já vai trabalhando mês a mês. E cada um, mesmo entre altos e baixos, a gente tenta segurar todo mundo dentro da fazenda, né? Então, a equipe compra a ideia. Não adianta também a gente chegar lá e falar, vamos fazer isso. E a equipe dá 2 passos para trás, não adianta nada, né? Você tem que estar com a equipe junta, que é eles que vão fazer, né? Eu moro na fazenda, estou lá desde 2000, acho que eu mudei em 2015 para lá. Moro lá com a família, esposa, tudo. Mas mesmo assim, acontece várias operações ao mesmo tempo. Então a equipe tem que estar junto. E aí a gente falou assim, eu tenho uma loja, tenho uma revenda de aparelho da Datamars, né? De choque, de fazer projeto, de coxo de água. Tem esses coxos que você viu de água da Easy, mas tem o pessoal da Jet Duto também, que é outra empresa bacana. Mas a gente tenta fazer o projeto, a venda e tal, isso é uma parte. Outra parte é fazer o treinamento da equipe dentro da fazenda. Que isso é independente de comprar material comigo ou não, né, Ernesto? Mas deixa eu contar essa história rapidinho. Então o Gabriel foi na Santanice, a Santanice só usa esse livro, eu estou lá na Santanice tem 10 anos ou mais. E aí a Santanice me indicou para ele me ligou, quis aprender, fomos lá, ensinamos. E aí, no que ele começou a fazer, os vizinhos e conhecidos começaram a pedir projeto de passeio de faixa para ele. E ele começou a fazer com os vizinhos, os amigos. Daqui a pouco ele me ligou, Ernesto. Eu estou vendendo, comecei a vender projeto, né, de passeio
parceiro em faixa. Eu posso vender o produto também? Né? Eu já entrego o serviço para o produto. Embora, melhor que tratar com o balconista é tratar com o cara que faz o projeto, entrega. E aí foi assim que ele começou a trabalhar comigo lá, pela indicação da Santanice. E aí já trouxe a água, trouxe, né, as tecnologias que ele trabalha, ele já põe para executar. Na verdade, tudo que está nessa loja, que eu tenho mais 2 sócios que são vendedores, eu mesmo, se você perguntar quanto custa um rolo, eu não faço ideia. Né? São os meninos que fazem a venda e tal. Eu fico mais na parte de atender o produtor na fazenda, explicar isso na prática, treinar a equipe de colaborador de outras fazendas, e eles que fazem venda e tal, né? Eu faço parte mais só de projeto. Mas a gente não vende nada nessa loja que eu não uso dentro da fazenda, é o primeiro passo. Então, assim, a nutrição que eu uso, não chega aqui para vocês, mas é a Minerfoz, que tem lá em Umuarama, eu uso dela. O André, que é meu outro sócio, vende dela, a loja vende dela, cerca de choque, assim por diante. Mas nada eu só não faço para mim, do jeito se fosse para mim, se o dono da fazenda não quiser. Por exemplo, o dono da fazenda às vezes tem um orçamento, não quer gastar tanto, não sei o que, eu vou reduzindo as coisas, até o momento que eu falo, cara, daqui para baixo também não tem como, melhor também não fazer, né? É tudo uma questão de bom senso. E aí a gente abre a fazenda, ela está aberta o ano todo para fazer treinamento de colaborador específico de fazenda de vocês. Vamos por assim, tem um curso. Qual que é a data do próximo curso mesmo, Ernesto? É dia 24 e 25 de setembro. Mas existe uma ideia que ele trouxe para o João, de repente formar um grupo daqui e a gente achar uma data. É que eu queria falar assim, esse curso de 24 e 25 de setembro é um curso mais voltado, vamos falar assim, para gestor e proprietário. Porque o campo tem, mas são meios dias, né, Ernesto? 2 horas para ir lá olhar e voltar, é mais em torno de palestra, conta, explicar como faz um projeto. Às vezes o pessoal sai de lá já sabendo rabiscar o próprio projeto, está tudo certo. A gente ajuda a desenhar. A gente ajuda a desenhar, mas são 2 dias intensivos e onde tem muita conta. Tem fazenda que manda o colaborador ali, junto com o gerente, está tudo certo para quebrar o gelo. Mas para treinar o cara, não é nesse treinamento. Aí eu tenho onde recebo 1, 2, 3, no máximo 4. Senão não consegue andar nos quadriciclos e moto junto com o Alan e com o Nego. Aí a gente recebe normalmente na segunda e devolve na sexta, na hora do almoço, que é para o cara passar literalmente a semana vendo o que está acontecendo com vários lotes, várias categorias, e ele já vem falando, fala assim, eu vou trabalhar com ultradência, o patrão falou que é ultradência. Chega lá, eu tenho 14 lotes, eu pego um e transformo em ultradência para o cara trabalhar a semana com ele e ir olhando os outros, que estão com 2 dias, com 1 dia de troca. Isso é o mais legal, porque uma das maiores barreiras que a gente sempre encontra é a equipe que está fazendo. Se você manda o cara passar uma semana lá com a equipe do Gabriel, o cara volta sem preconceito e sim, e se ele não faz, se ele não dá conta de fazer, ele está testando que ele é ruim, porque ele estava no lugar que funcionou. E às vezes ele não leva jeito para aquilo, e às vezes o próprio proprietário não viu isso. Então assim, você chega na fazenda de vocês e você fala, eu tenho um campeiro lá, vou ajeitar ele para fazer a cerca de choque. Cara, se ele gostar de laçar, mexer com traia, argola, burro, não é o cara. Eu preciso de um cara do geral, é muito mais interessante. O cara do geral, ele não tem medo do sol, né? Que ele está fazendo cavuca, ele está arrumando cerca, encanamento. Aí esse cara nós vamos melhorar de categoria. Vamos dar um quadriciclo para ele, um tereré que ele pode tomar. Às vezes pode carregar até uma musiquinha ali E ele não tem problema de trabalhar no sol, de andar, que ele já é do braçal, né? E ele não tem a ideia de andar montado a cavalo. Finalmente essa pessoa já tem vamos falar, tudo bem, eu já treinei gente de 17 anos e gente de 40. Aí na idade média, o cara de 30 e poucos anos, que não é campeiro, que não sabe andar a cavalo, e ele é geral, ele tem 2 vias ali. Ou ele vai para o trator, mas dificilmente ele vira campeiro, porque ele não sabe fazer um medicamento na veia, não sabe uma, né? Assim, lógico, a gente vai viver até os 100 e poucos anos, se Deus quiser, todo mundo aqui, mas né? Nunca é tarde para se aprender. Mas você pegar uma pessoa de 30 e poucos anos e jogar na meio de equipe de campeiro, os campeiros já ficam meio assim, porque o cara já é homem formado, né? Você quer treinar um moleque de 16 anos, 17 anos, todo mundo tem paciência. Agora, homem formado já com 30, 40 anos já é meio complicado, né? Ensinar a laçar e tal. Então, e a gente devolve. Pô, patrão, assim, ó, o cara que você mandou é bom, vai dar certo. O cara que você mandou, ó, é bom, mas tem que ficar de olho nele ali. Ele tem que entender que o negócio não tem como tampar o sol com a peneira. Me manda outro, que é para você não ficar sozinho, né?
Ou tem fazenda que manda só o gerente, e o gerente trabalha a semana toda lá como funcionário, como peão. Pelo menos na hora que chegar na fazenda dele, ele é o próprio treinador, né? Ele é o próprio cara que vai passar o curso. Também não tem problema, mas tem que ser o gerente que compra a ideia, né? Porque assim, quando vai trabalhar a semana toda, vai chegar uma hora ali que é... O que é a semana? Eu pego o dia na segunda-feira, dou uma explicaçãozinha, solto para trabalhar. Terça-feira eu passo lá, vejo como é que está indo o manejo. Quando é quarta-feira eu solto ele naquele lote que ele falou para mim. Se era ultradense, ele fica ele no lote. O Alan e o Nego vai dar uma passada, vai dar uma 4, 5 para ele, vai dar mais aquele, mais uns 2, 3 lotes. E ele vai ficar sozinho. Entendeu? Então vai chegar um momento que ele sabe fazer ou ele não sabe, né? Assim, historicamente tem visto que o vaqueiro, o peão, não dá para esse trabalho do pastor. Ele se sente meio diminuído. Sabe? Agora, você pega um serviço geral e sobe ele para pastor, o cara se sente valorizado e é muito mais manso de trabalhar. É quadriciclo, recolher um carretelzinho, sair da alavanca, né? Sair da alavanca. E aí você começa a mexer. É uma parte da evolução. Tem um lado financeiro disso também, lógico, né? O cara tava no geral, ele tem um salário. Aí você vende o sonho por isso, você fala, ó, parceiro, vamos começar o negócio, não vai rolar o aumento agora, eu preciso ver se você gosta da ideia, se você compra e tal, mas assim, não tem muito limite. Que foi o que eu falei pros meus, eu falei, ó, nós vamos começar com nós vamos trabalhar aí uns 2, 3 anos e a tocada nós vamos aumentando. Se vocês conseguirem fazer o que eu estou falando, que é cada um tomar conta de 12, 14 lotes, e aí cada lote desse tem 250 cabeças, 300 cabeças, é um monte de boi. E esse cara faz tudo, muda a água, muda de pasto, põe o proteinado, que às vezes é um problema para o peão do boi, às vezes, chegar em todos os lotes para colocar o proteinado, limpar o proteinado em si, mexer no proteinado, lavar o bebedor, porque o cara de quadriciclo, o Alan mesmo carrega as esponjinhas, chega lá, ele passa a esponjinha no bebedor, sempre está tinindo. Mas isso por quê? Porque eu falei, cara, o teu salário é 2.200, eu não tenho problema nenhum de te pagar 3,5, nenhum. Se você aguentar tocar o que eu estou falando para você, problema nenhum. E não precisa também se matar, ser 5 mil cabeças para pagar a sua conta. Se o que você tocar for melhor e cada vez mais você vir melhorando a situação, a gente vai aumentando. Quanto mais apertado, vamos falar assim, a gente tem a explicação, quanto mais apertado o gado, mais faixinha tiver, mais descanso eu tenho, mais boi eu coloco. Quando ele comprar essa ideia, é na onde começa a surgir um dinheiro a mais que ele nem sonhava. E aí eu tirei, além de dinheiro, tem a situação que é assim, você chega na fazenda, eu passei isso na Santanice, eu ia lá, então às vezes eu sentava no pivô e não tinha o gerente, nem o Marcelo, o proprietário, nem nada, sentava lá, tinha o polaco, né? Tá lá ainda, né? Tá o polaco. Marcelo acabou de mandar mensagem. Aí tava o polaco específico, que era um cara do geral, que tava mexendo com 3 pivô. Falei, polaco, aí, o que rolou pra você? Ele falou, tem um aumento de salário e tal, tudo isso aí, beleza, isso é gostoso. Mas tem um outro negócio que é assim, todo mundo que vem na Santanice, antes vinha para olhar boi, para olhar os touros, olhar as vacas. Ninguém conversava com o geral, que era eu, que já trabalho na fazenda, foi uma cacetada de tempo, mas ninguém sabia quem que era polaco, mal o dono, sabia que era eu, porque eu trabalho aqui faz 10 anos, mas se não, né, chama outro geral, substitui e toca o barco. Ele falou, agora quando eu estou aqui no pastejo de faixa, no ultradense, no pivô, nas coisas, a galera chega em mim e pergunta como que eu faço, o que eu faço. Você começa a ser visto dentro da fazenda. Aí tem o sentimento que assim, eu não sou mais um mero geral, né? Não desfazendo de ninguém, mas o cara começa a ter um cargo a mais e às vezes até a mais do que o campeiro. Porque estamos sentados aqui os campeiros tomando cerveja. Não sei o que, você é campeiro de quadriciclo. Eu posso até ser, parceiro, mas eu tomo conta de 3 mil cabeças. Você toma conta de quantas? Eu faço tantas arrobas, você faz quantas? Aí começa, entendeu? Assim, não é intriga, mas o cara começa a não ser mais visto como um qualquer dentro da fazenda e dá esse crescimento para ele, que isso que é importante. Eu não preciso ficar no pé do Alan e do Nego, limpa o bebedor, cuida das novilhas, sábado de tarde, como é que vai ser o piquete para sábado à tarde, domingo e segunda-feira, que você não vai chegar na segunda-feira em todos 7 horas da manhã, você precisa pensar em escalonar isso aí. O cara compra a ideia, você chega nele, tá tudo na cabeça dele desenhadinho já, e você só dá uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, rapaz, o negócio toca sozinho, mas tem que ter gente firme, tem que ter, porque assim, é um confinamento a céu aberto, não para, é igual um confinamento a céu aberto literalmente, tem hora que ele tá com 3 mil cabeças e tem hora que ele está com 1.000.
Tem hora que ele está com 500. Quando ele está com 500, ele faz melhor do que ele poderia fazer possível, né? Que é a hora que nós vamos fazer os ultradensos, para acertar a altura das mombaças da vida, para depois o cara vir roçando. Eu não vou fazer ele fazer ultradenso de 14 lotes, não vai dar. Eu tenho que ter mais gente. E aí na hora que eu colocar dinheiro para ter mais gente, essa conta começa, o bonito já não começa a se pagar, entendeu? Então eu tenho que pensar numa média, né? Tem águas e aí tem relação de capim. Você tem um capim, por exemplo, um MG5 que está desse tamanho aqui, sem talo, sem nada, você passa de caminhonete, ele vai e volta, não amassa. Cara, pode fazer o passo para 2 dias, não vai ter problema nenhum. Eu estou com o MG5 passado desse tamanho aqui, se eu soltar o gado, ele deita e não volta. Eu vou fazer o piquete pequenininho, o gado entrar, ele literalmente não andar, ele vai parar aqui, ele tem outro gado, eles vão comer aqui, eles não conseguem ir daqui para o Ernesto, eles comem aqui e vai para a próxima faixa, para o próximo piquete. Aí você tem toda aquela não acamamento do capim que te ajuda para a próxima rebrota. Ou uma palhada, estou com o capim deferido lá, chego lá uma palhada. Se eu soltar o gado, onde o gado pisar na palhada, ela deita e não volta mais, e o gado não come mais também. Aí eu ponho apertadinho, que é aí eles não têm seleção. Não tem seleção do capim que estão comendo. Eles vão comer folha seca, folha verde, talo, mas tem que fazer na categoria certa. Entendeu? Tem que fazer na categoria certa. Ah, mas eu estou com a categoria de recria. Beleza, você tem que mudar a nutrição. Você não vai fazer isso com sal. Você tem que fazer isso com proteinado, que tem os aditivos, que vai te ajudar a fazer toda aquela digestão das fibras que está comendo. Então tem que estar alinhado com o nutricionista também. Sabe? Mas quando você faz esse ultradenso na palhada, você consegue chamar o nutricionista e falar assim, ó, tá vendo aqui, o gado vai sair daqui, vai bater lá, eu tenho um giro aqui de 80 dias, vai comer exatamente isso aqui daqui a 80 dias, é a mesma coisa. Vamos falar de giô, tem palhada para todo lado. O cara desenha o proteinado ali, você bate, faz, aí você chega no final e fala, pô, mas na seca, na palhada dessa, deu um GMD de 550. Beleza, deu de 550. Só que não é 550 com um boi esparramado para todo lado, perdendo capim. É numa lotação alta na seca, sabe? Então, quando você transforma 550 vezes tantas cabeças que está por hectare, é onde dá a produção por hectare. Às vezes vocês ouvem, mas 550, no rotacionado eu faço 700 e pouco. Beleza, mas quantos boi está lá no rotacionado? Toda vez que você der mais espaço, você favorece o indivíduo, porque ele seleciona. Você soltaria ele lá, ele comeria todas as verdinhas, depois as folhas, mas não ia beirar o talo. Não tem certo nem errado. As minhas vacas começou a parir, abre o manejo rotacionado, passa 5 ao quê, 250 vacas, vai ficar 2 dias e meio, 3 dias, vai para o próximo pasto. Tá prenha, desmamada, ou tá prenha, bezerro grande, eu consigo fazer pasto em faixa. Quando eu quero fazer manejo, por exemplo, de vez em colocar 250 vacas, eu quero trabalhar por algum motivo com 220 vacas. Eu pego o pasto, passo uma cerca no meio, 1 dia e meio para cá, 2 dias para cá, para lá. Assim, não é... Tem gente que vocês vão conversar por aí que é engessado, né? Num manejo específico. No ultradenso, no faixa, no... Tem categoria que você não aperta, você falou, vaca nojenta, por exemplo. Ernesto, vaca nojenta eu não aperto, eu não boto em alta. Na hora que você põe os touros para repasse, o touro começa a brigar, pai, se deixar o caminhão lá, ele vai trombar no caminhão e vai levar embora. A caminhonete, você não sai da frente, ele passa por cima. Um choque, aí você pega lá o touro, põe lá um touro para 20 vacas, tem 10 touros no manejo, bezerro, vaca, não sei o que. Rapaz, daqui a pouco eles brigam, passam em cima de um bezerro, dá uma cabeçada no bezerro, machuca, quebra, e você fala aí, ó. Você usa parcelas maiores. Aí você usa parcela maior. Seu problema era saída de manga e final do pasto, faça uma cerca no meio, ou de assim, veja como é que é a preferência. Pelo menos eu garanto que está na mesma altura daqui do final, né? Sem machucar. Mas isso também, assim, tem que pagar para aprender. Os meninos falam assim, vai machucar, eu vou colocar, eu quero ver o que acontece aqui. Tem gente que toca com 2.000 vacas paridas no manejo só e nunca reclamou de nada, e fala que dá certo, né? Então eu vou ver. Aí eu estava lá, primeira semana nada. E aí eu sempre ia, no final do dia, parava lá, ficava tomando um tereré. Daqui a pouco, o touro pegou um bezerro lá, os touros estavam brigando, o bezerro veio assim para xeretar a briga do touro. O touro deu uma cabeçada no bezerro assim, ele virou uns 2 mortais assim, caiu planchado, foi morreu. Aí o bezerro caiu, preguiçou e não machucou, saiu andando normal. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Aí você vê assim, a pancada de uma vaca na outra, ele fala, cara, tudo com prenhez feito, isso aí
não vai dar bom. Na minha realidade, eu preferi bambear Então você chega lá em momentos da fazenda, vai ter 80% na cerca de choque móvel. Daqui a pouco você volta lá de novo, tem só 40% na cerca móvel, o restante está no rotacionado. Então, eu não vou falar cada mês, mas cada 90 dias lá é de um jeito. Se der, é igual você, se der uma oportunidade para melhorar alguma coisa, eu melhoro. Se for financeiramente também for bom, né? Senão, não faço. Basicamente é isso. E lá, literalmente eu vivo da fazenda, né? A família tem outras coisas e tal, mas eu vivo da fazenda. Então lá não é vitrine para empresa nenhuma, nem nada disso. Lá no final tem que pagar minhas contas das crianças, tá tudo, né? Viajar com a família. Então a gente tem que estar sempre com o pé no chão. Não é teste. A gente primeiro vê alguma coisa que alguém fez e traz para dentro da fazenda e melhora. Ou coisas que talvez aquela fazenda viu que era muito bom, a nossa realidade às vezes não é. E aí a questão, por exemplo, da TIP que ele falou, não foge do nosso alcance, mas na parceria que nós temos hoje não dá certo em um lote, em outros lotes dá certo na TIP. Amanhã, se continuar nessa alta, tal, não sei o que, e resolver que TIP é legal para acelerar ainda mais o processo, ela vai ser feita. Aí tem que ser as claras, né? Não adianta colocar a mão na frente dos pés que não vai dar bom. Como é que você faz com o dimensionamento de coxo? De coxo de água ou... Coxo para você colocar o proteinado, devido a onde você aumenta um pouquinho essa faixa para o final de semana, tá. Você usa um dimensionamento? O proteinado assim, vamos falar, a conta normal seria 20 centímetros por cabeça, aí como tem acesso dos dois lados, divide por 2, então, né, beleza. Se você vai trabalhar igual na maioria desse vídeo aqui, ó, ele não é que ele vai ter um efeito manada, mas se não for um proteinado que tem uma travinha, vamos ver assim, se for um proteinado que você chega lá e passa e em 1h30 acabou, não é legal, porque daí esses animais vão querer ir todos lá junto. É um proteinado que tem uma trava, ele está regulado, ele demora 5 horas, 4 horas para consumir completo, beleza? É uma coisa. Mas aqui, ó, se você colocar, vamos pensar, na conta deveria ter 30 metros de coxo, eu ponho 30, nessa situação. Faixa de 2 dias. Quando não está adensado, você usa a regra... quando não está no ultra denso. Quando está adensado ou quando está para 2 dias ali, a regra do proteinado normal. Quando cai para ultra denso mesmo, aí você pode diminuir isso na metade, basicamente. Porque os animais, eles não vão de jeito nenhum todo mundo junto lá. Se tiver, vamos supor, de vez 30 metros, ter 15. E o proteinado tem uma trava de 4 horas. Né? Isso tem que estar alinhado. Todo mundo já lambeu o proteinado, é como se fosse vir um sol à vontade ali. E eles vão preferir sempre o pasto. Aconteceu já o Ernesto até lá na situação de chegar, passar o proteinado e aí abrir o pasto e o gado que estava comendo proteinado, que não acabou de passar, vazar para dentro do pasto lá e dar sobra no dia seguinte. Mas a relação do tamanho é igual do bebedor de água. Se você faz ultra denso, você vai ver, é quase um triângulo. Você colocar o bebedor aqui, o coxo de sal aqui, por exemplo, o proteinado aqui, o coxo de água lá. E aí você abriu a parcela aqui assim, ó. O gado vai na água, vem no proteinado, ou vem no proteinado e vai na água, eles ficam fazendo isso aqui, ó. Tem uns vídeos que eu fiz acelerado, que aí você vê isso. Mas aí você consegue fazer, mas vai chegar no final de semana, você vai dar uma área maior e o coxo vai estar pequenininho. Então, eu arrasto ele na regra de literatura normal. Vamos falar assim, por mais que está no ultradenso, estou usando 15 metros, eu ponho os 30, porque vai chegar em algum momento que vai precisar. O coxo de água é a mesma coisa, mas o coxo de água, se estiver passando o que, Ernesto? É que lá na fazenda a gente fica 350 metros mais longe do final do piquete para o coxo de água, mas o certo seria uns 250 metros, né? Que é 250 para ir, 250 para voltar. Não é até 350, dá beleza também, não chega a fazer efeito manada. E tendo vazão, porque também não faz efeito manada, mas vem 5, toma água, vem 5, toma... e não para, não dá tempo de encher. Eles têm que ter vazão para aquele negócio não passar do meio. O coxo da Isa, ele é 500 litros, ele vai pesar vazio 26 quilos, 27 quilos. Tem garantia de tudo se ele estiver cheio. Se você não fizer a conta da vazão e ele esvaziar, o gado vai virar ele igual bola. Aí ele quebra. Ou pisa dentro e tal. Agora ele cheio não, ele cheio, por exemplo, eu ponho nos touros,
Eu tenho um lote lá, que é o 60 touro da fazenda de repasse. Tá o bebedorzinho lá, eles coçam a cabeça, coçam chifre, não acontece nada. Cheio de água. Vazio já não dá. Pessoal, é isso. Agora é mais se alguém tiver pergunta. Falei bem rapidinho para não estender muito. Quantos dias que ele volta nas águas? Ó, nas águas, vai depender das águas, né? Não faço assim, o quanto que vai estar chovendo e tudo, mas eu faço conta para não vai fugir também 30, 36 dias. Para fazer conta de padeiro, né? Depende do resíduo que você deixou também. Aí depende do resíduo, depende do capim que você está. Se tem adubação, não tem. Tem aquele pasto, por exemplo, que não aguenta. Tem um pasto na fazenda que não aguenta, eu faço assim, 1.7 UA. Aí esse pasto, nesse manejo aí, eu preciso ou colocar menos boi ou dar mais área, né? E aí normalmente eu pego mais área. E aí um pasto desse daí já corre a situação de ficar 50 dias. Entendeu? Mas não por causa da altura que eu deixei estritamente, assim, porque o pasto em si seria aquele próximo pasto que entraria mandioca, ou que está precisando de uma adubação. E aí tem pasto também que é, por exemplo, um pânico nas águas. Eu preciso... Está desenhado para 36, aí começa a sobrar. Aí você precisa rodar isso mais rápido, os animais ou vão comer ponta, para aquele negócio não passar demais, ou eu preciso reduzir a área dessa área para outro manejo que estava precisando. Então, esse negócio de pastejo eu até estou em treinamento lá com... Tudo der certo, eu arrumo um gerente para fazenda esse ano. Para poder dar uma tranquilizada. Então, estou no treinamento com ele em questão de pastejo. E eu falei, cara, isso aqui é dinâmico, isso aqui é quebra-cabeça, é igual jogar baralho, só acaba na hora que tiver a última carta. Não tem o que fazer. Você pode ter o plano para 30 dias. Mas fala para os meninos aí o plano de 10, 15 dias, que não adianta. Na hora que você chegar com 15, às vezes mudou. Se choveu mais, choveu menos. Né? Mas a gente faz a conta normal, como se fosse com rotacionado normal. 30, 36 dias. Qualquer distância, Márcio, você deixa o proteico da água, até para não sujar muito, por exemplo, um proteico energético na vida, assim, ele não está muito perto, não está sujando. Então, é como, vamos falar assim, a única regra lá dos pastejos é assim, não passar, de jeito nenhum, passar de 3 dias. Não importa a faixa ou ser rotacionado, não importa. Passou de 3 dias, eu quebro no meio. Entendeu? Então a gente fica de no máximo 3 dias. Não, 3 dias, porque a faixa, você imagina que você faixa de 15 em 15. Não, mas eu digo o coxo do proteico do coxo. Mas é isso. Então, por exemplo, se no máximo 3 dias, então eu tenho no máximo 3 dias de resíduo do focinho sujo dentro do coxo d'água. Porque na hora que eu for mudar a próxima faixa, esse coxo vai junto. Aí o Alan vai esvaziar ele, o nego vai esvaziar ele de qualquer jeito e vai limpar. E toda troca também de parcela, joga água fora, está toda hora limpando. Que é essa troca aí. Muito leve, né? Você derruba. Então nessa troca já se ajusta. Então assim, se você for lá, pode ser que você chegue lá amanhã e o Alan deixou o coxo de água aqui, onde está o Ernesto, estrada, por exemplo, aqui. Então eu deixou o coxo de água para não macetar o capim e ali ele esticou o coxo de proteinado. Hoje está 5, 6 metros. Amanhã, por algum motivo, ele largou o outro. Vamos fazer assim, tem uma baixada. Isso acontece às vezes no relevo da fazenda. Você tem uma faixa, aqui é alta, aqui é baixa. Aí ele pega o coxo de água, deixa o mais longe possível, ou mais perto da baixada possível. Normalmente é no meio, que isso aqui vai dar uns 250 metros. Põe um coxo de água aqui. E o proteinado não resolve muito, porque não é sal, né? Vai consumir em 4 horas. Aí ele tenta deixar aqui na baixada mesmo, né? E aí, porque no alto eles já querem ficar. Isso é outra coisa importante do comportamento animal. Como eles são presos, eles não gostam de ficar na baixada. Como é que você faz o gado comer lá na baixada? Só com a cerca. Poderia fazer a cerca móvel e prender eles lá na baixada, entendeu? Só que daí, nesse manejo específico que eu estou falando, que está rolando lá hoje, se o Alan faz uma cerca e joga eles na metade para baixo, só duraria um dia. E ele tem mais lote para rodar. Eu falei, Alan, não tem problema, trabalha com a água e com o proteinado que dá tudo certo. Entendeu? E se sobrar capim, se lá embaixo ficar ruim, vamos falar, num próximo giro, de vez a gente fazer a faixa assim, a gente muda o sentido dela e dá 2 metades daqui de baixo e forma um piquete assim. E o outro aqui na altura aqui de cima. Entendeu? Mas, como ela é móvel, você começa a mexer com o layout dela. Não tem problema nenhum.
quantos bebedores de água você coloca, Então, depende da vazão. Essas novilhas aqui, que no caso está nessa foto aí, era 320, a vazão está de 100 litros por minuto, né? Então eu faço a conta assim, uma UA vai consumir 50 litros por dia, um animal de 450 quilos. Só que eu não faço isso dividido por 24. E eu gosto de fazer, e sempre que o cliente deixa eu fazer, eu gosto de fazer para 8 horas, 12 horas, que é as horas do sol ali mesmo, né? Então eu pego, vamos para o rebanho vai ser 200 UA, 200 vezes 50, divido por 8, me dá a vazão que eu preciso ter ali por hora ou por minuto, e aí começa o desenho do encanamento. Ah, mas eu não consigo, porque daí tem que trocar 3 mil metros de cano, parará. Então tá, tem duas opções. Nós põemos mais coxo de água, para ter mais vazão, mais estoque. Só que toda vez que eu mudo isso de lugar, se sai 10 litros por minuto, imagine esperar encher 1.500 litros para você soltar o gado. Você vai ter que ficar lá também esperando lá aquele trem encher, né? Aí também não é legal. Mas a gente já estamos fazendo assim. Aí para essa safra agora eu comprei umas bombas, que a Isia também vende, que é umas bombas de pressurização. E ela trabalha lá, não sei certo o nome da pecinha, mas ela tem a que mede a pressão. Então ela é elétrica nesse caso, mas tem solar também, mas essa que eu estou comprando é elétrica. A boia baixou lá, em qualquer situação da fazenda, a pressão do encanamento baixa. Aí ela liga. Na hora que encher, a boia fecha, a encanação entra na pressão e a bomba desliga. E aí isso eu consigo... Depende do PN da parede do cano que você tem. Se é um PN 80, se é 40. Mas vamos supor, se fosse um PN 80 e você colocasse a bomba dessa, se for uma encanação nova também, né? Se pegar a encanação lá igual tem na fazenda encanação, que eu fiquei com receio, né? Para fazer o projeto, eu falei, cara, não sei o PN. E foi feito lá na década de sei lá qual, 80, 70, não sei quando que foi feito. Eu falei, então vamos colocar uma bomba X aqui para não fazer muita pressão. Aí se for encanamento novo, tudo PN 80 e tal, você consegue elevar isso a uns 40 metros de altura. Como se fosse pegar o seu reservatório e jogar 40 metros para cima. 40, 50 metros. Mas depende muito da encanação que está lá, né? E aí você consegue ter a vazão, virar, sei lá, o que saía 10 litros por minuto, começar a sair 50, 60, 80 litros por minuto, sem trocar nada, né? Só colocando a bombinha. No meu caso lá, eu vou precisar colocar 3 bombas. São 1.100 hectares, eu vou gastar... Já gastei na verdade, mas eu gastei coisa de uns 40 e poucos mil, com as bombas, com a instalação, com tudo. Mas é pela praticidade. Se eu der agilidade para o menino, dele não ter que ficar lá 20 minutos esperando o posto d'água encher, porque se ele sair, os boi começam a tomar água e vira aquilo de ponta cabeça. Então tem hora que ele tem que ficar lá meio dando uma espantada nos boi, ou mudar esse coxo de água antes para depois vir os boi. Mas ele tem 20 minutos ali parado. Aí ele tem mais 5 manejos desse. 5 vezes 20. Aí eu falo, rapaz, numa dessa compensa colocar a bomba e dar mais manejo para esse cara cuidar e tirar aquele outro cara e mandar fazer outra coisa, né? Então, mas isso tudo tem que ser medido, né? Não dá para fazer da noite pro dia, não. O que você notou de incremento de rotação de um rotacionado normal com o ultraverso? O que você consegue utilizar bastante? Assim, a gente tem que comparar a mesma coisa com a mesma coisa. Que às vezes você vai encontrar o cara, às vezes você posta um negócio desse aqui, isso aqui é um rusiense, por exemplo. Aí isso aqui tocou, vamos falar 3.2 UA média ali, 3.5 UA média, alguma coisa em torno disso. Nas águas bateu 4 UA, na seca bate 2.6, só que é rusiense, aguentou 6 anos. E não degradou, eu troquei ele. Aí o cara vem, por exemplo, de um rotacionado, adubado, papapá, com pânico, uma cacetada de coisa, o cara fala, mas eu faço aí no meu rotacionado. Tudo bem, você tem uma sequência de jogar adubo ali, uma formação, outro capim, você tem que comparar a mesma coisa com a mesma coisa. Então quando eu vou pegar um pasto que foi um dos que eu fiz ruim, que é esse pasto de 1.8A, 1.7, rodava 1.6, 1.5. Aí colocamos esse pastejo, aumentou lá os seus 15%.
entendeu? E tendo sobra, porque como foi o primeiro, essa área mais degradada, vamos falar assim, foi a área do ano passado, ela só tem um ano desse manejo. Então eu fiquei com receio de tacar realmente 20% a mais. Então eu saí de 1.5 e fui para 1.8 sem adubação. Aí agora esse ano eu não vou continuar sem adubação, eu vou colocar o calcário, lá vai demandar de calcário, gesso, e vou jogar composto orgânico, que é do confinamento. Mas vou jogar 20 toneladas por hectare. Então, tipo, já não dá mais para me comparar ele com aquele rotacionado antigo lá, né? Senão eu tinha que parar do jeito que está e ficar tocando e ver quanto vai aumentando. Funciona. Só que assim, vai demorar, que seria o autorregenerativo, sabe? Só que isso vai demorar uns anos. E eu tenho uma certa pressa. Tipo, eu não quero fazer um negócio para me olhar para o negócio e falar, deu certo daqui 15 anos. Eu vou usar do adubo, do que eu puder, ferramenta para colher, para ser o mais rápido possível. Não que seja imediatista, mas tem as altas do boi e eu preciso aproveitar isso aí, né? Não dá para mim ficar do lado naturalista e falar assim, vou usar isso aqui, regenerar, vai demorar 15 anos para eu começar a ver isso sair de 1.5 e virar 2.5. Mas vai, de qualquer forma, você tem que demandar de calcário lá, né? Pode um fósforo, um potássio, alguma coisa vai entrar. Não vai dar para vir só via boi, né? Se fosse na natureza também não ia estar só o boi e o capim lá, ia ter mais coisa envolvida no sistema, né? Então eu não... É o que o Ernesto falou, eu testo, vejo que aumentou e dali para frente eu não fico engessado nesse teste, não. Resultado. Mas a grosso modo, você pensar meramente no descanso. Pensar que alguma coisa que você dá de 20% a mais de descanso, na hora que você voltar, você espera que tenha mais capim. Isso é normal. Igual você pegar a grama de vocês lá, roçar, grama de casa, rocei hoje, e você ir medindo isso na própria grama de cortar lenha da gente em casa. E deixar o descanso dela. Pelo horário, eu sei que tá... eu tenho que voltar embora fazendo ainda. Pessoal, eu sei que tá muito interessante, é gostoso, assim, a gente ter essas oportunidades, assim, do Gabriel. Além da aula sobre pastejo em faixa, ele também deu vamos dizer assim, trouxe a experiência bônus de gestão dele, né, que está muito interessante. Eu já coloquei lá no grupo um curso que eles vão promover, então se alguém tiver interesse e quiser participar, então também já está lá. E o Gabriel também, é isso que vocês viram hoje aqui, ele é assim o tempo todo, é um cara muito acessível, então a gente pode ir lá na fazenda, olha, eu me convido. Não, mas lógico. A gente pode ir lá na fazenda, podemos ir lá conhecer, já fomos, né? É um sistema muito interessante. Então o Ernesto também sempre organiza a gente lá. Então, mas não vai embora tão rápido assim, não. Vamos aproveitar um pouco, que sempre assim, no café, a gente chega, tem o coffee break, aí tem o bate-papo e depois nós temos a nossa troca de experiência, que é esse o grande objetivo do Café da Pecuária, é justamente a troca de experiências, que o que uma pessoa está fazendo na propriedade que deu certo, que às vezes serve para os demais a fazerem na propriedade dele, né? Ô João, só uma dica. Nesse curso que o Gabriel dá lá, o que a gente pensou? Ele tem lá um palé, casa do legal para ficar, tem 8 lugares. Eu pensei, se a gente formasse uma outra oportunidade, um grupo daqui, para ganhar hospedagem, apoia, sabe? Não, mas é isso, a fazenda, assim, a gente fala brincando, mas a fazenda literalmente ela está aberta todos os dias, né? Independente se vai o Ernesto, se vai você ou vai alguém, ela está lá, né? Então a gente deixa aberto, só coloca aquele QR Code, o Ernesto, depois no final. Então a gente fica aberto lá para receber. Lógico, se for uma visita semanalmente, ela vai estar rodando do jeito dela, naquela semana. Se é uma coisa marcada, específica para um tipo de pastejo, a gente consegue desenhar ali, deixar tudo organizado para rodar o que vocês querem ver, né? Porque não é engessado, você sair de um pastejo de faixa aí para ultra denso, no dia seguinte você faz isso, entendeu? E vocês olham, vocês podem chegar
hoje e fala, Gabriel, hoje nós quer chegar e ver do jeito que ela tá. E amanhã nós pega esse mesmo lote e virar ultradenso. Vocês vão ver que muda totalmente o comportamento do gado. Lógico que para virar ultradenso mesmo, eles perderem a seleção, vai demorar ali uns 8 dias, 10 dias, para realmente entrar no sistema. Mas já vai dar para ter uma noção boa. Aqui é o QR Code da fazenda, do Instagram, tem lá. Eu não faço vídeo eu falando nada, tá? Meus vídeos é tudo mudo e numa musiquinha no máximo. E é tudo coisa que os meninos filmam, me marcam e eu ponho lá. O Instagram ele foi mais feito para poder dar credibilidade para o serviço dos meninos lá, mostrar quem está fazendo mesmo. Não está nada lá para ensinar ninguém, até por isso que eu não gosto de ficar falando muito. Não dou muito a minha cara no Instagram em si. É muito mais repostagem de vídeo que a equipe faz. Mas se vocês acharem interessante, lá aparece coisa do dia a dia. Mas assim, e o curso de fazenda, alguém tem um colaborador, eu até indico às vezes, antes de fazer projeto, antes de levar essa ideia para o colaborador, se alguém quiser ver se o cara, pelo menos se João seria o João do manejo, sem gastar dinheiro nenhum com compra de nada, mande o João lá na fazenda, lá passa uma semana, às vezes ele já volta e fala, cara, é muito legal, mas eu não gostei, eu prefiro fazer outra coisa que eu já faço. E aqui tem o Felipe Lemos, o Zé Roberto fez, o Júlio conhece o Guilherme Milani. O Guilherme fez. Estão rodando já estão passando em faixa. Tanto o Felipe, o Zé Roberto, quanto o Guilherme. Fizeram o curso e estão rodando felizes. Eu acho que no grupo eu não sei se está todo mundo lá realmente, que o André que fica colocando o pessoal, mas eu acho que no grupo tem coisa de umas 30 e poucas, 40 pessoas que fizeram o curso. Fora o pessoal que vai lá e falou, eu posso ficar aí na fazenda 2 dias? Eu falo, pode. Só que é o seguinte, eu posso te dar atenção num dia, no outro dia eu solto o seco-neco, que já vai ter conhecido, você desce com ele, beleza? Beleza. Tem essas outras pessoas que foram, que não estão no grupo, ou pessoas que vão lá fazer a visita de um dia, como o da Gasparim, que saiu de lá e montou o projeto dele e só fez a visita de um dia. Contratou o Cháquer. É mais caro o Cháquer do que eu, né? Eu sou mais barato. Brincando. Mas lá nada é feito assim, nessa parte de cerca de choque, de água, não sei o que, nada é feito estritamente em vendas, sabe assim, mesmo a loja minha e dos meninos lá, que seja, a gente não tem problema nenhum, já recebemos o pessoal da Raça Forte lá também, né, que foi com vocês lá, não tem problema nenhum, porque cada um tem seu campo, né, a Raça Forte de vocês aqui está muito mais perto de fazer venda de equipamento, né, Ernesto, por exemplo, do que a gente lá. E inclusive acho que do Paraná para São Paulo, ou Paraná para Mato Grosso do Sul, os impostos matam a gente. Então a gente nunca consegue bater. Oi. Onde que é a tua loja? É em Loanda. Loanda. A tua fazenda aqui que distância de Caraíma, você sabe? De Caraíma, uns 50 quilômetros. Sentido lá? É que assim, você vai indo daqui para lá, você fala... Indo lá para cá, Porto Camargo. Porto Camargo? Cara, vai dar... Você sabe onde é Tapira? Porto Rico. Não, também? Não, mas Porto Camargo lá, vamos fazer para dar um chute sem errar muito, em 40, 50 minutos. Do Porto Camargo até lá na fazenda. E a fazenda Santanice é perto? A fazenda Santanice é perto, só que a Santanice está em Amaporã. Vamos falar assim, de um arama até dentro da fazenda dá 50 minutos certinho de carro. Da minha fazenda até a Santanice vai dar uma meia hora de carro. Só que a Santanice está ruim de receber visita. Agora vai ficar bom. O Júnior volta para lá, né, mês que vem. Volta. O Júnior dia 1º tá na Santanice de novo. Aí dá para nós começar a voltar lá o almoço lá. Que o Júnior é o gerente lá, que foi quem me mostrou todo esse para trás. Aí é bom com ele lá, que ele... Você vai lá para, igual eu falei, você vai lá para ver touro, você sai de lá, você passou o dia na fazenda e viu um monte de coisa, acompanhou inseminação, o que você quiser, que a fazenda deles não para, né? Toca 24 horas lá. Eles andaram perdendo, todo mundo que ia lá ver o manejo, roubava funcionário, o Marcelo deu uma travada. Lá na minha eu deixo sempre aberto para os meninos, eu falo assim, ó gente, vocês vão receber pessoal aqui na fazenda que vão vir fazer treinamento, que não tem colaborador e vão querer o colaborador, né? Vocês ficam à vontade, que lá na fazenda eu sempre falo assim, vocês estão comigo e vão para alguém que seja para melhor, né? Então se o cara está comigo hoje lá,
trabalha comigo, em cerca de choque, e vai cair para dentro de um projeto de, sei lá, 5, 6 pivô. Cara, se o salário for melhor, se o projeto de carreira for melhor, eu sou mais um que assina embaixo, né? Tomara que dê tudo certo. Então... O Júnior foi roubado, foi lá para Tamareira, de São Miguel do Araguaia, e tá voltando agora. A única coisa é que assim, como toda fazenda, eu tenho funcionário lá dentro da fazenda que já saiu 3 vezes. Aí só que eu falei pra ele, cara, agora é 3 vezes, hein? A quarta, não vou falar pra você que não dá, porque se eu precisar eu pego de novo, mas assim, eu já não vou fazer mais tanta questão, né? Que você tem que também ter alguém ali junto, né? Mas eu não vejo problema nenhum desse de roubar funcionário, porque só vão roubar é até feio falar, né? Só vão chamar para trabalhar junto se é um funcionário fora da curva e se você está deixando a desejar ou não está conseguindo crescer junto com ele, né? Então, para mim tá tudo certo. Bom, pessoal, olha, queria agradecer ao Gabriel, tanto pela aula de passeio, quanto pelos conhecimentos de gestão que ele passou para a gente. Queria parabenizar todos, que hoje o café foi mais longo, mas por causa do interesse, né? Foi muito bom a quantidade de informação que o Gabriel trouxe para a gente. Então, queria dar os parabéns a todos que ficaram até aqui. Só foi uma pessoa embora porque tinha compromisso. Um monte de parente em casa teve que ir, mas ficou todo aqui. Então, eu queria agradecer as empresas que apoiam o Café da Pecuária, né? Que permite que eles aconteçam, que é a João Menezes Associados, a Soesp, a Premix, a Coima, Cicobi, Credivale, a Raposo Pneus, a Raça Forte, né, que aqui em frente é quem vende todos esses equipamentos elétricos aí da Espiritude, a Liane, a De Carvalho, João Deere, a Legal Sul, Boitel Chaparral, até tem que marcar com o Sérgio lá, a nossa ida lá, a Fertipar Bandeirantes, a Datacar, que hoje patrocinou o evento, Bolos da B, o GPB e o grupo Marca Rodeia. Entregar um mimo aqui, uma lembrança do Café da Pecuária. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui. Um porta-caneta. E depois eu descobri também que ele é suporte de celular também. Se quiser deixar o celular em pé em cima da mesa. Não, beleza, então, obrigado. Tirar uma foto.